muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo que está aí na sua casa, no seu celular, no seu carro, indo pro seu trabalho. Cara, seja bem-vindo ao episódio número 2 do LSYD Talks, aqui o podcast oficial da Lagoinha Sydney. Cara, eu me chamo Vitor Sampaio e estou com duas pessoas aqui incríveis, o nosso pastor Jonathan e o nosso irmão Kennedy. Aí, galera! Eu já ia falar boa tarde, não sei que hora a galera tá assistindo. Já muito bem-vindos ao nosso podcast. Um prazer ter você aqui junto com a gente. Muito incrível. Vamos pra cima, né? Pra cima, né? Vamos pra cima e acho que, cara, pega aí seu cafezinho, pega aí a sua xícara, pega aí o seu fone, que a gente vai discorrer aqui um assunto muito, mas muito importante na vida do cristão, cara. Será que é difícil? Nossa, e é muito difícil, exatamente. É muito difícil. Esse é um dos assuntos mais abordados, assim, que acho que acredito que o cristão, o ser humano, não vou nem falar o cristão, o ser humano tem mais dificuldade na vida, que é o perdão. Cara, perdoar, que é a oração própria do Pai Nosso, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós... Putz, cara, pega, né? Então, poxa, queria perguntar aqui pra vocês aí. Qual é a definição de perdão, mano? Sei lá, é difícil, né, a gente pensar assim, cara. Porque de novo. Começou de novo. Pô, que isso? Semana passada a primeira pergunta foi pra mim. Não, foi pra mim, velho. Foi pra mim. Então parou ímpar, não. Tô brincando, pô. Não, vamos deixar o pastor aqui definir perdão primeiro, porque aí se a gente errar, entendeu? A gente não corre isso, entendeu? Ele define primeiro. Brincadeira, mano. Então pra eu definir. É verdade. Ah, misericórdia. Cara, eu acredito que perdão tratar perdão em nenhuma definição ele está um pouco difícil, até porque ele pode ser lançado, ou ele pode ser gerado no coração de alguém de diversas formas. Sim. Eu acredito que a capacidade nossa de perdoar é a nossa capacidade de amar a pessoa, ou amar as circunstâncias, independente da ferida ao qual foi feita. Tem como a gente perdoar sem amar? Vocês acham? Agora Não. você lançou essa daí, veio aqui agora, assim, no ato, assim. Até onde eu entendo, não. Eu também acredito que não. Não, né? Não. Acho que sem amor não existe perdão verdadeiro. Porque se você procurar uma definição de perdão em termos práticos, é a capacidade que nós temos de deixar ir embora. Sim. Principalmente algo que aconteceu, a capacidade que nós temos de deixar ir embora. Isso é uma coisa muito difícil, porque às vezes a gente se apega demais às coisas. Principalmente a ferida que a pessoa tem. A gente tem a facilidade, muitas vezes, de desapegar a pessoas. Me desapego à pessoa que me feriu ou fez algo no meu coração. Mas eu me apego à ferida da pessoa que a pessoa causou em mim. Sim, sim. Porque, sim. enfim. Eu acredito também que, assim, existe uma pequena diferença, né, entre, tipo assim, as pessoas falam assim, não, quem perdoa, esquece. Não, eu até entendo, mas não é como se existisse uma memória que fosse apagada da sua mente. É que você pode até se lembrar de algo, mas esse algo já não te fere mais a ponto de você olhar para aquela pessoa com um olhar de reprovação ou com um olhar de mágoa. Você até pode se lembrar do que aconteceu, mas, tipo assim, não necessariamente aquilo vai te ferir mais. Então, não é esquecer como se fosse automaticamente apagado da sua memória, mas é uma coisa que você já não carrega mais com você aquela ferida, aquela mágoa. Sim. Uma vez eu aprendi que, vamos dizer assim, o perdão ele é como uma cicatriz que você tem no seu corpo. Você olha pra lá, você lembra o que aconteceu, mas você toca e não dói mais. Não é como uma ferida aberta que muita gente deixa aberta ali, outra vez que toca, dói de novo. Tem alguma cicatriz aí? Pô, eu tenho um monte. O cara é jiu-jiteiro. Não, mas isso é real, porque eu já ouvi um pastor lá do Brasil falando que palavras são como prego lançado, né? E aí você lança o prego assim, palavras, ofensas, né? No caso, ofensas ou algo que machucou as outras pessoas são como prego lançado. Você pode até tirar o prego, Sim. mas a marca vai ficar ali, né? Tenho aqui, ó, de quando eu era bem novinho. E você lembra exatamente o que aconteceu, né? E é impossível esquecer, não é? Nossa, demais. É impossível esquecer. Não tem como esquecer. Só que, poxa, olha só, né? A gente não vai esquecer as ofensas dos outros, mas como é que a gente faz pra tornar com que aquela ofensa não se torne algo que nos machuque, entendeu? Acho que meio que chega a ser esse ponto, perdão, né? Sim. Porque, vamos lá. Deus, ele é o maior, foi o
que mais nos ensinou a perdoar, de repente. Porque se não fosse através do perdão dele, nós nem estaríamos aqui, né? Entre o filho dele. Cara, desculpa. Não, e só pra concluir, acho que... Tá emocionado. Tô emocionado. Ele tá de óculos Leu hoje, 3 gente. livros pra estar aqui hoje. Tá de óculos hoje. Ele tá Eu de... coloquei o óculos Trouxe pra até passar Trouxe credibilidade. até tabela, até gráfico ele trouxe. Não, Vou e passar o slide aqui. e olha só, por ser... O perdão, acho que é um atributo de Deus, né? Ele, nos perdoou, cara. Ele não chega nesse... Acho que não é um atributo, né? Perdão é um atributo? Agora veio uma dúvida aqui na minha cabeça. Eu acredito que o perdão ele é uma consequência do amor. Deus ele é amor. Consequência de um atributo, né? Acredito Que a que pessoa sim. tem, Porque a nossa capacidade, verdade. verdade. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas a palavra de Deus diz, né? Nós vamos deixar pra falar a palavra de Deus mais um pouquinho mais pra frente, né? Mas vamos falar agora já. Falar agora já. Ele não consegue, né? Ele se coça. Quem muito foi perdoado, muito ama. Sim. Isso. Entendeu? Então, a consequência de você ter sido muito amado te habilita a você perdoar. Sim. Então, eu acredito muito que, obviamente que a pessoa que ela tem uma facilidade de perdão, eu acredito que sim, é uma característica, é um atributo que Deus entrega para nós, mas eu acredito que esse atributo é a consequência do amor que nós recebemos dele. Caso contrário, nós não temos disposição nenhuma de perdoar ninguém. Mas é louco, né, pensar nisso. Cara, Quem muito foi perdoado, sim. muito ama. É a música, né, do Nossa, Boas, né? Alessandro Vilas Boas. Alexandre? Alessandro Vilas Boas, mexendo aqui pra você no nosso podcast, hein? Olha só. Cara, porque isso é muito louco, porque às vezes as pessoas se retraem, né? Eu sou um cara que sou rejeitado e tal, porque eu recebi muita ofensa, ou porque eu, sei lá, as pessoas me machucaram muito. E se essa pessoa conseguir liberar perdão para essas ofensas e tirar isso realmente, virar essa chave, cara, ela vai conseguir amar muito mais. Então é isso, né? Cara, ou não? uma coisa que eu aprendi sobre perdão é que, cara, perdão ele é uma decisão também. Sabe? Cara, você tem que tomar uma decisão. Verdade. Cara, o próprio Jesus Cristo, ele tomou uma decisão de levar sobre... Tô entrando na palavra, né? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Pô, ele tomou a decisão de levar sobre ele todas as nossas ofensas. E até um determinado ponto, nós também temos que decidir. A gente tem que tomar uma decisão de se mover em direção ao perdão. Aí entra muito dessa questão do que você falou, mas, cara, como que isso funciona? Como que isso acontece? Cara, eu acredito que a partir daí é a ação do Espírito Santo, sabe? Porque, como o Jonathan falou, sem essa questão de sermos amados ou reconhecermos isso, ou trocando as palavras, sem a ação direta do Espírito Santo dentro do nosso coração, é impossível a gente transformar a nossa decisão em algo concreto. Por quê? Porque da nossa própria disposição a gente não perdoa. Então a ação do Espírito de Deus em nós, ela vai, como que eu posso dizer, ela vai validar essa nossa decisão de perdoar. Aí fica a pergunta, mas como é que funciona para quem não é cristão? Então, eu não acredito em Deus. Aí. E como é que funciona a questão do perdão? Aí vem as variadas definições de perdão que a gente pode abordar no decorrer do podcast, do nosso podcast. Né? Deixa eu falar certo, né? Podcast não existe, né? Pão de cast. Pão de cast. Vem as diversas definições aí de perdão que a gente vê na sociedade em si, né? Enfim, tipo aquele cara que vira e fala assim, não, eu até te perdoo, mas você lembra que você fez... Cara, isso não é perdão. Então, sério. Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta. Então, vocês acreditam que com o Espírito Santo, com Deus, um cristão ele consegue perdoar mais fácil do que um cara que não é cristão? A tendência. Com certeza. Eu não vou dizer que ele perdoa mais fácil, porque, cara, perdoar fácil não é fácil. Não é fácil. E outra coisa, como eu falei antes, depende muito do que foi ferido. Sim. Eu não posso... vou dar um exemplo assim, trazendo. Eu não posso dizer que o cara que... vamos dar um exemplo assim, o amigo dele mentiu pra ele algo e ele ficou profundamente magoado. Eu não posso dizer que esse cara vai ter a mesma facilidade de perdoar, mesmo os dois sendo cristão, de um cristão que teve, sei lá, um parente assassinado. Sim. Eu não posso dizer que os dois vão ter a mesma facilidade de perdão. Porque é uma decisão, Exato. mas mostra realmente o quão próximo você está de Jesus para tomar o perdão nesse segundo exemplo que eu trouxe. Entendeu? Então eu não acho que ele é mais fácil, mas eu acredito
que o cristão consegue perdoar do jeito certo. Cara, quando eu digo com certeza, eu penso, por exemplo, nessas situações que você está falando, que são extremamente difíceis. Eu não sei se... Eu não quero correr o risco de falar o nome errado, mas teve aquela situação do assassino de Green Dave. Da série do Netflix. Não é da série do Netflix. Esse fato ele é um fato real, ele aconteceu. Existem vídeos de julgamentos abertos, porque nos Estados Unidos é muito comum a galera fazer aquela ideia do julgamento aberto, né? Tipo assim, eles unem ali É público. É público, exato. E aí tem o caso desse cara que ele matou, eu vou jogar um número aqui, porque eu não tenho ele certinho, mas mais de 40 pessoas, assassinou um monte de mulheres e tal. E aí, cara, tipo assim, você vendo o vídeo, mano, tipo assim, a galera chega lá e fala assim, eu te odeio, você é um monstro, eu quero que você vá pro inferno. E tipo assim, lançando só as palavras mais duras, só abençoando, cara. Aí, de repente, cara, chega um senhorzinho de barba branca, o vídeo tá na internet, a galera pode procurar. E ele vira, mano, e olha pro cara e fala assim, você hoje está me obrigando a realizar o mandamento mais difícil que o meu Senhor Jesus mandou eu cumprir, perdoar. Eu tô aqui para poder te falar que você assassinou a minha filha. O meu desejo não era nada disso. O meu desejo era outro. Mas eu escolho te perdoar. Então, tipo assim, mano, vamos falar a verdade? Véi, uma pessoa sem o Espírito Santo. Por que eu digo mais fácil? Uma pessoa sem o Espírito Santo, mano, ela não vai chegar pra um cara desse nunca e vai falar assim, eu te perdoo. Eu não consigo ver esse cenário, sabe? Sim. Eu posso estar muito errado, mas eu acho que é impossível, velho. O cara olhar pro cara que, tipo assim, assassinou a filha dele e falar assim, eu te perdoo. Mano, eu acho que, quando eu digo que com certeza mais fácil, é porque essas atitudes que elas são extraordinárias em relação ao perdão, elas só podem nascer se existir o fruto do Espírito no seu coração. Eu acredito muito nisso. Com certeza, mas, por exemplo, o Espírito Santo, nesse contexto, ele é a força, não que o Espírito Santo se trate uma força, ele é uma pessoa, mas ele atua com uma força, ali naquele momento, uma força capacitadora que te capacita a perdoar essa pessoa, independente do teu desejo, da tua decisão pessoal, por exemplo, do que a tua naturalidade requer. Por a naturalidade desse rapaz, desse homem era, poxa, eu não quero que esse cara seja perdoado, eu quero que esse cara sofra uma consequência pior do que a minha filha sofreu, mas pela força capacitadora do Espírito Santo, pela graça de Deus sobre a vida dele, ele fala, eu preciso te perdoar, é um ato de obediência. Mas o ato de obediência dele, na minha concepção, óbvio, só permitiu com que ele gerasse aquele amor para aquela pessoa, através do primeiro amor que ele já recebeu de Deus e por ato de obediência ao Senhor. E ele sabe que, a gente vai entrar talvez mais para frente sobre o contexto, nesse contexto, e ele entende naquele momento que aquele perdão que ele liberou, talvez não fizesse sentido nenhum pro cara que estava ouvindo, ou pudesse ser uma semente sendo gerada. O cara chora no final do vídeo. O cara chora. Eu não vi o vídeo, mas pode ter sido uma semente que foi gerada no coração dele, mas talvez poderia não gerar nada no assassino e tudo mais. Mas aquele homem sabia que na vida dele, aquele ato de pedir perdão ou de dar perdão ia mudar completamente. Talvez quantos anos ele já devia estar carregando aquela mágoa, quantos dias devia estar carregando aquela marca no coração dele, aquele peso emocional no coração dele. Então quando ele fala assim, eu te perdoo, cara, o cara ele é, naquele momento ele também é liberto para viver uma nova etapa, entendeu? Mas mediante, tipo assim, igual você falou, essa questão do ato de obediência. E aí, assim, voltando um pouco para a pergunta do Vitão, quando ele fala assim, você acha que o cara que tem o Espírito Santo é mais fácil de ele perdoar? Tipo assim, então eu acredito que, trocando um pouco as palavras, eu poderia dizer que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai obedecer mais fácil. Então, com certeza, é mais fácil para ela obedecer os mandamentos, né? Ela é mais fácil obedecer. Obedecer os mandamentos. Mas é que nem na nossa própria vida. A gente talvez, eu não sei, mas acho que acredito que nessa série a gente vai ter um episódio sobre obediência, não sei, não lembro agora. A gente tem que olhar, tem tanto não lembro agora lá, o que tá lá no calendário. Mas, por exemplo, nem sempre também, trazendo para a parte de obediência, nem sempre obedecer também é fácil. Sim. É o correto, é o certo a ser feito, mas nem sempre é fácil. Então é óbvio, se você for relacionar uma pessoa que tem o Senhor, tem o Espírito Santo, ela consegue perdoar mais fácil do que aquele que não tem? Ela consegue, mas eu acho que a gente precisa também ter... o lado humano, entender isso também assim, cara, porque senão a gente superlativa de dizer, cara, é fácil demais perdoar todas as situações. E não é. Eu acho que esse é o contexto correto, mas eu acho que também, ao invés de também apenas falar sobre a capacidade que nós temos de perdão, eu acho que uma das coisas que implica demais isso é o pré-perdão. Porque você só tem que pedir perdão, dar perdão ou aceitar perdão
quando você deixa com que alguma coisa de fato te magoe. Você que deixa com que crie mágoa, você deixa se tornar ferido, sabe? Talvez você não tenha um sistema de proteção para se prevenir com essas coisas que possam te magoar. Óbvio, você não tem um sistema de proteção para uma fatalidade, tudo, né? uma casualidade como as que eu falei. Mas tem muitas pessoas que hoje não conseguem perdoar, tanto cristãos quanto não cristãos, não conseguem perdoar, têm dificuldade de perdoar, porque tem um coração muito magoável. Qualquer coisa entristece, qualquer coisa magoa, qualquer coisa dói, qualquer coisa fere. Óbvio, Jonathan, aí que vem a questão de nós termos a percepção, e para você que está em casa também possa perceber e analisar a sua própria vida. É claro que cada pessoa tem o seu contexto, a forma como foi criada, o seu comportamento, o seu jeito de ser. Tem pessoas que são mais emocionais, tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que falam assim, poxa... impulsivas. Parece que não tem... Parece que as pessoas às vezes têm aquela pessoa que é um pouco mais fria, parece que ela não tem sentimentos. Mas você não sabe se aquela pessoa já não tomou pancada a vida inteira e hoje é só um sistema de proteção que ela tem. Tem outra pessoa que qualquer coisa ela chora, ou qualquer coisa ela se emociona, porque você não sabe as experiências que ela teve também. Cada ser humano é um ser humano diferente. Exatamente, né? Mas eu acho que o ponto crucial é você, antes de chegar no ponto de pedir perdão, primeiramente você precisa entender como que você funciona e como que você opera, para poder se preservar e se prevenir sobre todas as situações. Você sabe, poxa, se você é uma pessoa que se magoa facilmente, cara, protege o seu coração. Protege a sua mentalidade. Se protege das coisas que você pode ser ferido. Eu acho muito... É difícil, né? Mas, enfim. A minha cabeça pensa um pouco diferente, mas sabe, existem pessoas que elas tropeçam sempre no mesmo buraco. Nossa, é verdade. Cara, parece que não aprendeu a lição, sabe? Tem aquela frase, né? Errar uma vez é humano, a segunda é desumano. É desumano, né? Porque você já passou por ali, sabe? Tem pessoas que, poxa, ela teve uma experiência ruim, cara, se frustrou. Demorou tempo, sei lá, anos pra essa pessoa se perdoar, pra ela se perdoar, pra ela perdoar o que aconteceu, e ela agora viveu um novo tempo. Irmão, parece que ela procura, na primeira oportunidade que é parecida, ela fala, é aí que eu vou. Basicamente o que a gente falou no outro episódio, agora né? eu se consagro, cara. Basicamente o que a gente falou no outro episódio, né? Parece que ela volta no estado anterior dela porque ela já tá acostumada. Então eu acho que, trazendo pra consciência de quem é cristão e quem não é cristão, porque também é um dos focos do nosso podcast, cara, primeiro você tem que se perguntar, qual é a minha capacidade de aceitar e de dar perdão? Eu sou a pessoa que perdoa fácil? Poxa, sou. O que me faz perdoar fácil? Poxa, eu tenho um coração ensinável, eu tenho um coração aberto, eu amo as pessoas. Porque também uma coisa que eu acho muito incrível do nosso Deus é que, obviamente, a graça salvadora dele é para todos aqueles que aceitam ele e entendem que ele morreu na cruz e querem se tornar filho dele. Mas há a graça comum de Deus, né? Que é onde Deus ele derrama dos seus atributos, da sua graça e características sobre todas as criaturas, sobre toda a criação. Que é meio que a genética de que Deus vem dentro do nosso DNA, nós somos pré-programados assim, que nós temos uma disposição de amar e de dar perdão. Exato. O problema é que essa primeira disposição está completamente desconfigurada e corrompida por causa do pecado. Mas tem pessoas que têm essa facilidade mais fácil e outras menos. Então eu acho que, para a gente poder abrir a discussão assim, entender, poxa, eu sou uma pessoa que perdoa fácil? Sou. O que me faz perdoar fácil? Pô, não sou uma pessoa que perdoa fácil. Por que eu não perdoo fácil? Será que experiências passadas que ainda estão em aberto que eu não perdoei? Será que não é o meu jeito de ser? Sabe? Será que é o meu contexto onde eu vivo? Acho que é importante as pessoas analisarem. Por que eu falo bastante do perdão e eu me sinto até um pouco apaixonado por esse assunto? Porque, na minha opinião, ele é a raiz que corrompe todo ser humano, em termos emocionais. Porque, cara, tudo que você faz relacionado com outra pessoa. Você não consegue viver sozinho. E a única coisa que te faz parar de continuar avançando e vencendo sociedade é mágoas que você teve com outras pessoas. Decepções, ofensas. E, poxa, tipo, você tava falando aí, e eu quero entrar num outro assunto que é... Não assunto, né? Mas outro tópico desse assunto. Você explicou algumas coisas, mas o que mais vocês acham que... Por que é tão difícil perdoar, mano? Por que ainda assim é tão difícil perdoar? Obviamente, existe o pecado e tal, mas eu acredito que tem a ver também com o fato de nós não sermos humildes. Tem a ver um pouco também com a humildade. Vocês acreditam?
Eu acredito que em algum momento isso se relaciona sim. Mas eu acho que vai muito do próprio orgulho também que a gente tem dentro da gente, né, cara? Sim. Aqui são... Antônimos, né? Antônimos, anda junto, né? São um amigão de mão dada. Eles não se magoam. Eles não têm rixa entre na verdade, eles não andam de mão dada. Eles andam de costa pro outro. De costa? Claro, né? Porque eles não querem se ver, mas não se gostam muito. E eu queria pedir pra vocês, sei lá, mano, trazer algum versículo bíblico sobre, tipo, Jesus. Tem vários, né? Sim. Tem vários, mano. Mas é sobre realmente, por que a gente precisa perdoar as outras pessoas? Isso vai afetar, talvez, o nosso relacionamento com Deus. Claro. Porque é isso, né? Quando a gente... Eu pelo menos, eu vejo assim, quando eu peço perdão a alguém, a gente tá tendo um ato de se diminuir, né? E na Bíblia fala, né, pra que a gente se diminui e ele cresça, né? Uhum. E sei lá, eu queria ver, dar uma passagem assim pra gente. Eu acho que a gente pode trazer algumas passagens, mas eu gostaria que talvez a gente pudesse, antes de falar de passagens bíblicas, na minha opinião, poder trazer alguns tipos de exemplos e até mesmo experiências, tipo, um pouco fora do contexto bíblico, embora tudo que a gente está fazendo aqui seja bíblico, né? Sim. Principalmente porque eu acredito que tem muitas pessoas que vão assistir, principalmente esse episódio, por ser um assunto... tema forte. E muitas vezes talvez não estão familiarizados com o nosso contexto ou ainda não são cristãos, né? Sim. Ainda não, porque... Eu tenho umas histórias bem boas de perdão na minha vida. Mas sabe, eu acho que você falou ali, poxa, às vezes a pessoa ela não... pedir perdão é um ato de se humilhar, é um ato de você, tipo, se diminuir e tudo mais. E eu acredito muito que depende. Na minha opinião, perdão, agora trazendo para um contexto mais, vamos dizer assim, mais natural, o perdão ele é uma grande evidência de maturidade e crescimento pessoal. Se você quer, a gente fala assim, eu quero ser maduro, eu quero ser uma pessoa desenvolvida. A capacidade de perdão ela é um grande atributo nisso. Porque, tudo bem, vamos dizer assim, em alguns contextos, você vai ter que se diminuir. Alguém foi lá e te feriu, ou falou umas coisas nada a ver ao seu respeito, falou mal de você. Hoje em dia, né? Falou mal de você na internet. Nossa, é muito comum. Sabe, tipo, tudo mais. Você fala assim, não quero essa pessoa que se exploda, não quero nem falar com essa pessoa que ela pensa que ela é pra falar de mim, ou enfim, nem me conhece a minha história. Aquela coisa toda que tem, sabe? Ou a pessoa tá falando de mal de mim pelas costas, nem sabe a verdade, já tá inventando e tal. Entenda uma coisa, se o que está sendo gerado não é uma verdade, por que você se incomoda tanto? Por que você tá se estressando muito? Porque vai que as pessoas acreditam, mas você tá... tem um nome a zelar e tal. Mas aí o que tá? O nome a zelar parte também de um orgulho, de uma vaidade. Sim. Porque aquele que verdadeiramente ele não precisa ficar se justificando muito, não. Sim. Ele só precisa ficar quieto e viver a vida dele. Cara, agora trazendo um contexto bíblico pra fechar isso, a palavra de Deus diz, cara, nenhuma verdade ficará coberta. Lucas. Nenhuma verdade ficará coberta. Então, tudo que está na escuridão vai ser trazido para a luz. Pode demorar um dia, 2 dias, 1 ano. Então, a gente às vezes gasta muita energia, gasta muito emocional para provar para os outros a nossa verdade. E vai existir contextos que você vai precisar fazer isso. Mas nem sempre, irmão. Você vai gastar energia com quem não quer que você gaste energia. Mas por que eu tô falando isso? Sobre essa questão de falar assim, Jonathan, mas por que você tá falando sobre isso quando o Victor falou sobre se diminuir? É porque mais do que o perdão é você se diminuir para um outro, é você se tratar e cuidar de você. Porque várias vezes aqui na igreja, várias vezes em conversa com as pessoas, cara, aconselhamento, quando prestava consultoria, principalmente em lugar... dentro de contexto organizacional, que tipo, é muito competitivo, as pessoas se magoam por qualquer coisa. Sim. Eu falo assim, cara, enquanto você tá reverberando essa mágoa no seu coração, a pessoa que te magoou, meu irmão, tá vivendo a vida dela. Tá lá construindo as paradas dela, tá nem aí pra você. E você tá preocupado com isso. Tipo, sabe, libera o teu coração pra isso. Aprende o que você tem que aprender com essa experiência. Conserta o que você precisa consertar. Pede perdão. Eu falo pra galera assim, tipo, essa mágoa que tá no teu coração, ela tá, ou na tua mente, tá ocupando um espaço que podia ser preenchido por algo novo na sua vida. Podia ser preenchido por um sentimento novo, uma experiência nova, uma memória nova. Então, às vezes, como aquilo que eu falei no início, às vezes você fica segurando demais e retendo algumas coisas que você devia soltar. Sabe? Então, eu acho que, primeiro de tudo, perdoar é um ato de maturidade e crescimento pessoal de uma pessoa. Perdoar não tem nada a ver de você se humilhar ou se diminuir pro outro. Perdoar tem a ver sobre você amar você mesmo. Começa com um amor próprio. Sim. Sabe? Amor próprio, você se respeitar, você se cuidar, você se preservar. Sim.
Não deixar... porque putz, teve uma vez que... Eu vou contar uma história, então. Uma experiência própria minha. Que tem a ver até mesmo com um pouco com igreja. Cara, uma vez, aqui na Austrália, um certo cara chegou aqui do Brasil. Um cara super influente e tal, não sei o quê. E ele falou que tava com um projeto de começar um projeto de investimento na Bolsa de Valores e tal, não sei o quê. Pirâmide. Cara, então, olha só. O cara saiu do Brasil pra vender Rinodê aqui. Pirâmide, mano. Não, olha só. Não, pior que não era... Sacanagem. Mano, Rinodê é uma baita empresa, Sacanagem, velho. tô brincando. Já que tem alguém vendendo Rinodê, os caras ficam bravos comigo, eu tô zoando. Não, a Rinodê é uma empresa séria. Eu não trabalho pra Rinodê, mas eu Será? conheço... Tô brincando. Mas eu conheço pessoas sérias que trabalham lá, viu? Não, realmente tem. Não só Rinodê, mas tem outras marcas também que eu poderia citar. Mas tem algumas Mas empresas... existe um monte de piada que relaciona a Rinodê, pô. Vocês não vão tirar minha piada, me ajuda aí, ué. Primeiro processo tá chegando aí. Não, gente, brincadeira. Tá? Vocês da Rinodê são incríveis. Eu sei que sim, esse cara aí, ele chegou, eu tava com um projeto de Bolsa de Valor e realmente ele apresentou o projeto, mano. E realmente ele tava criando um fundo de investimento e tal, mano. Pô, abriu o computador, me mostrou lá, não sei o que, papapá. Meu irmão, eu sei que assim, investe tanto, te garanto tanto. Nossa. Tá ligado? Depois, com uma porcentagem, tanto e tal, não sei o quê. Pô, esse fundo vai lucrar tanto. Eu tô investindo na Tesla, tô investindo em outros lugares. A Tesla tá crescendo tantos %, não sei o quê. Enfim, aquilo gerou algo em mim e falou assim, pô, mano, faz sentido o que ele tá falando. E realmente fazia, mano. Tá ligado? E... Beleza, fui lá, investi. Pô, investi e tal, não sei o quê, beleza. E nunca voltou, bro. Nossa. Tá lá rendendo ainda. Tá lá, você vai lá, receber ainda. O Zion recebe pra você. Nunca voltou, mano. E nunca voltou, tá ligado? E aí o cara era brasileiro e ele tava aqui na Austrália e foi pro Brasil. E aí, tipo, mano, não sei o quê. Ainda continuei falando com ele e tal, não sei o quê. Né? Ele me respondia as mensagens, só que teve um dia que ele parou de responder, meu irmão. E aí eu comecei a ficar, mano... O cara só mudou de número, mano. O cara tá... Meu brother. Perdeu seu contato. Enfim, eu eu sei que isso daí, cara, me trouxe uma mágoa gigantesca, assim. Porque, pô, fiquei indignado, furioso. Porque esse cara se dizia cristão. Sim. Tá ligado? E, mano, pra mim, aquilo ali não era nada uma atitude, né? Não. Que o cristão deva ter, né? A atitude de um cidadão comum, de um né? cidadão comum, cristão, exatamente. E não foi só de mim, não, mano. Teve outras pessoas envolvidas que entrou nesse fundo aqui da Austrália. Tá ligado? Aqui da Austrália. Que, sei lá, investiu 5, investiu $10 mil. Mano, tipo, acho que o cara deve ter saído daqui com uns 35, $40 mil. Nossa. Tá ligado? Aí, meu irmão, cara, enfim. E eu ficava com aquilo na cabeça, E eu sei que teve um amigo meu que chegou e falou assim pra mim, Vitor, você tem 2 escolhas. Isso aí já faz tempo. Infelizmente, já foi. Tem 2 escolhas. Ou você realmente libera perdão e esquece isso, ou você vai ser como se fosse uma cobra enrolando no serrote. Achando que o serrote vai matar ela. E ela vai lá e ataca o serrote. Por que isso? Porque aí, conforme a cobra vai esmagando o serrote, ela vai se matando. Tá ligado? Sim. Aí eu falei assim, pá, mano. Metáfora boa do cara, né? Aí eu falei assim, meu Deus, cara. Eu realmente... Pode ser que isso esteja ainda me matando, sabe? Até mesmo... Enfim. Financeiramente ali, tava me consumindo, falando assim, poxa, cara. Como é que pode e tal, não sei o quê. Liberei perdão. Sim. E aí falei, cara, também que Então, tem um investimento novo pra te apresentar. Que seja. Já viu? Não era, pediu perdão, não era tá daquela pronto, empresa pediu lá. perdão, tá pronto pro novo, né? Então vem cá, Então, cara, deixa eu te apresentar uns números. Que seja, né? Cara, Mas é louco, né? existe um ditado, eu vou chamar de ditado, que eles chamam de idiomas. Nossa, tem que gastar, né? Todo podcast, meu Deus. Existe um ditado no inglês que fala sobre ser be the big person. E tipo assim, todas as vezes que a gente fala sobre perdão, né, igual o Vitão falou, sobre se diminuir. E também a gente não pode correr o risco de se exaltar porque a gente está pedindo perdão. Porque tem os dois casos, né? Tem o cara que acha que está se diminuindo, então não vou diminuir. Mas tem o cara também que acha que, vou me exaltar aqui porque eu estou pedindo perdão. Eu tenho uma pergunta aqui na minha mente que eu queria fazer, que tem relação a isso aí, cara. Sim. Você quer terminar o raciocínio ou eu posso falar? Raciocínio, meu Deus, Termina. Vitão. Termina. Então, tá
Vai. Estamos emocionados. Vai. Mas aí tem esses dois lados. Mas aí eu quero voltar muito para uma questão do que o Jonathan falou aqui, cara, sobre você se autoconhecer. Eu acho que isso é importante, sabe por quê, cara? Porque, vamos lá, igual você citou a questão do dinheiro. Você sabe que a área financeira, velho, ela é uma das suas áreas mais difíceis na vida. Pra que você vai se meter em situações em que... Não tô falando que é o seu caso, mas eu tô falando assim, pro geral, pro público geral, né? Pro público comum. O Vitão é o seu caso. Pode falar. Não tô falando que é o seu caso, mas pra que a pessoa... Quando a pessoa se conhece, é sempre você voltar pro passado, cara. Se você sabe que é uma área da sua vida em que você tem dificuldade de lidar, cara, pra que você vai se envolver financeiramente em questões que podem trazer pra você uma mágoa muito grande, sabe? Não só financeiramente, mas se você sabe que, cara, tipo assim, eu não sei, algum outro tipo de situação, alguma coisa, é algo comum que sempre gera um estresse em ti, sempre gera ali uma mágoa, um desentendimento, alguma coisa, cara, pra que você sempre vai se colocar nesse mesmo contexto? É uma questão de autoconhecimento e de trabalho interno também, para que você esteja preparado, é o se blindar, né? Essa questão de se preparar para situações que podem acontecer, é o ser preventivo. Sim. E, mano, às vezes a gente não faz isso, mano. Eu vou te falar, cara, vou te dar um exemplo. Eu tenho um monte de história muito doida de perdão na minha vida. Mas, tipo assim, eu acho que uma delas... Não, essa foi a mais difícil, cara. Essa foi a mais difícil pra mim, que foi dentro da minha própria casa, cara. Tipo assim, que é aquele perdão de quando você não sabe que você tem que perdoar. Você já viu esse tipo de perdão? Tipo assim, você nunca imaginou que você tinha que perdoar na sua vida, velho. E tipo assim, eu até troquei uma ideia, né, muito forte com minha mãe, velho, antes de estar até gravando esse podcast, porque eu sentia muito de compartilhar isso aqui, tá ligado? Tipo assim, durante muito tempo da minha vida, mano, eu tinha uma barreira, tá ligado? Com minha própria mãe. E eu não sabia por quê. Porque eu nunca imaginei que eu tinha que liberar um perdão pra ela a respeito de algo que tinha acontecido quando eu era criança, tá ligado? E essa jornada do autoconhecimento, né? Que é aonde eu quero especificamente entrar, né? Usei o gancho aí por entrar. Ela foi muito importante na minha vida, cara. Porque eu descobri que de situações, cara, que aconteceram no passado, cara, quando eu era muito criança. Tipo assim, hoje, graças a Deus, né, velho? Minha mãe é cristã, eu sou cristão, a gente mudou a nossa história, mudou o nosso passado, mudou a nossa história, né? Já não tá mais ligado no passado. Então, tipo assim, eu não tenho nenhum problema de abrir isso, porque é que nem a gente falou, é uma ferida que não dói mais. Mas, mano, tipo assim, eu era muito novo. Eu me lembro disso, sabe? Pra você ver, é louco que eu vou te contar uma coisa que eu me lembro, mas que, tipo assim, já não me fere mais. Eu me lembro que eu era muito novo e, tipo assim, existia uma questão de alcoolismo dentro da minha casa, tá ligado? Aí, tipo assim, às vezes, quando a minha mãe, ela bebia, não que ela era alcoólatra, mas, tipo, por uma influência do meu pai, que era alcoólatra, às vezes ela bebia ali e tal, e acontecia esse tipo de coisa. E eu era muito novo, velho. E eu lembro que era uma forma, ela tava tentando fazer uma brincadeira comigo, tá ligado? Mas ela fingia que ela tava passando mal, mano. E tipo assim, e que ela ia morrer, tá ligado? E eu ficava desesperado, porque eu era muito moleque, sabe? Ela ficava deitada assim e tal. E eu lembro, cara, de eu batendo a mão nela assim, mãe, não morre não, mãe. E eu começava a chorar, tá ligado? E eu ficava muito mal com aquilo. Eu era uma criança, pô. Só que, tipo assim, eu nunca soube que eu tinha que perdoar minha mãe por aquilo, tá ligado? Nunca soube, que nem passou na minha cabeça. Só que eu via que em muitos aspectos, cara, às vezes rolava uma barreira, saca? Tipo assim, uma coisa de tipo assim, um te amo que eu deveria dizer, mas eu acabava não falando. Uma demonstração de carinho que eu deveria fazer, mas que eu acabava não fazendo. E eu não entendia o porquê. Mas existia dentro de mim um perdão que eu tinha que liberar, mas que, tipo assim, eu não sabia. Então, essa jornada do autoconhecimento, e sobretudo, cara, o que me fez me autoconhecer, além das próprias análises, mas acima de tudo, foi, tipo, mergulhar dentro da Bíblia, sabe? Porque, pra mim, ali sempre foi e sempre é a minha principal jornada de autoconhecimento. É ali onde eu descubro os meus principais defeitos. E mergulhando ali dentro, eu descobri que tinha algumas coisas que precisavam ser resolvidas. E, cara, eu me lembro que eu fiquei num período de oração muito longo, e eu pedindo a Deus e tal, e aí, de repente, eu até... Tinha a galera da intercessão, as irmãs do Coque, né? As irmãs do Coque lá da igreja que eu era. E, tipo assim, cara, eu tinha muita confiança com uma delas e tal, e eu cheguei, a gente começou a conversar e tal, e a gente começou a fazer um processo de oração, uma coisa bem voltada para aquilo, para eu poder descobrir o que estava travando, velho. E eu descobri, velho.
uma das coisas que eu tinha que fazer era perdoar minha mãe, velho. E eu não sabia, mano. Porque, tipo, você fica, puxa vida, velho. Como assim, mano? Tem que perdoar minha mãe pelo quê? Aí eu fui descobrir, Deus foi trazendo a minha memória, tá ligado? E aí, até que o dia que eu cheguei, velho, aí eu cheguei e dei um abraço na minha mãe, velho. E eu falei, mãe, eu perdoo a senhora por causa disso. Ela falou, pelo quê, meu filho? Ela não lembrava, cara. Ela não sabia, ela não tinha mais vício, sabe? Já vivia uma outra realidade, mas dentro de mim tinha uma coisa que me segurava. Aí, tipo assim, o dia que eu dei ela esse abraço, cara, eu falei, eu te perdoo, mãe. Mano, foi tipo assim, velho, tirar um caminhão, velho. Eu fiquei bicho solto, entendeu? Eu comecei a jogar liso dentro do campo. Sabe? Não, muita coisa começou a fluir mesmo, graças a Deus, sabe? Tipo assim, sonhos que eu tinha em relação à minha mãe, cara, eles começaram a tomar uma força muito grande dentro de mim. Coisa que eu já até compartilhei com o Jonathan e tal, sabe? Eu comecei a me ver numa outra etapa da minha vida por causa de um perdão liberado. E sabe por que isso é tão importante, cara? Porque muitas vezes, a gente está preso e a gente está deixando de desenvolver a nossa vida, a gente está deixando de crescer porque a gente não se conhece, cara, sabe? E o perdão, ele vai passar sim por um processo de autoconhecimento, porque tem coisas que são óbvias, mas tem coisas que não são tão óbvias assim. Até eu tava falando nisso, por exemplo, na minha opinião, a falta de perdão, elas são correntes que ficam nos prendendo ao nosso passado, sabe? São correntes que fazem nos ficar presos ao nosso passado, à nossa história. Tem pessoas que a gente conhece, eu não estou trazendo e dizendo isso porque é fácil as pessoas mudarem essa realidade. Não é fácil. Sim. A mudança é necessária. Essa é a questão. Sim. Não é fácil, mas a mudança ela é necessária. Você vai precisar mudar. Mas tem pessoas que, poxa, ainda depois de já passarem por um processo de acompanhamento, de oração, de descoberta, como no seu caso, descobriu o que precisava ser feito, não foi feito. Tem pessoas que até hoje carregam mágoas, sabe, de abandono de pais, carregam mágoas de feridas que os pais causaram, sabe, rejeição. Pessoas carregam mágoas, sabe, de abandonos amorosos, de Sim. marido, de mulher, de frustrações amorosas, ainda carregam esses sentimentos. E cara, você... Que é nocivo, né? Na vida de qualquer pessoa. Exatamente, mas aí volta para a questão de você ter conhecimento do estado atual, de entender. Por exemplo, cara, eu não estou dizendo que é fácil. A pessoa ela foi abandonada pelo pai, foi abandonada pela mãe. Sim. A pessoa ela foi... tem situações também que são um pouco mais difíceis e delicadas. E aqui na Austrália, não vou dizer que aqui na Austrália é mais do que nos outros lugares, mas querendo ou não, aqui eu tive a oportunidade de ouvir mais testemunhos. Nem vou falar testemunhos, mas talvez histórias como essa do que eu ouvia no Brasil, sabe? Teve muita gente que foi abusada quando era menor. Sim. Sabe, por parentes, por tio, amigo, primo. Meu irmão, você já ouviu de todas as formas. E é triste isso, sabe? E, poxa, a pessoa, ela muitas vezes, quando ela fala sobre isso, ela traz um senso de tipo, poxa, eu não consigo perdoar a pessoa. Ela fala, eu não consigo ainda perdoar a pessoa, olhar no olho da pessoa. Mas na grande maioria das vezes, ela olha e fala, eu não consigo perdoar a pessoa. Mas mais do que isso, eu não consigo me perdoar por isso. Ela não consegue se perdoar por uma experiência ou por algo que estava fora do controle dela. Sim. E esse é um ponto muito crucial e muito importante da gente aprender. Cara, nós precisamos, por mais difícil que seja, mas seja bem-vindo, essa é a vida adulta, essa é a vida adulta, nós precisamos assumir a responsabilidade das nossas coisas. Sabe, tipo, poxa, eu não tô dizendo que é fácil a pessoa fazer isso, mas, cara, é uma responsabilidade sua liberar perdão pra você e pra essa pessoa. Adianta, mas se eu liberar perdão não vai mudar nada. Talvez pra pessoa não mude, mas pra você vai mudar completamente a sua história. Sim. Mas Jonathan, tem sentimentos, dói, cara, dói. Mas é que nem academia, né? Sem dor não tem ganho. Não tem como se você. Se não dói, o músculo não constrói. Tipo, não tem como você mudar essa realidade. Poxa, Jonathan, pra você é fácil, você não passou por essa experiência. Cara, eu não passei. E tenho a empatia com essas pessoas que passaram, sabe? Mas a minha pergunta é simples e direta, e por mais lógica, simples, até mesmo pode ser até fria, cara, aconteceu. O que você vai fazer daqui pra frente? Como a história de... Isso aí me lembra a história de Pedro, né? Que negou Jesus. Cara, era um impulso ali de vida ou morte. Ele foi impulsivo, ele foi uma decisão ali onde é que ele não teve muito controle, né? Mas aí depois o processo de perdão dele só veio com Jesus, né, cara? Sim.
do alto perdão dele. Mas a pergunta que eu queria fazer, até que você trouxe também em relação ao Kennedy, existe diferença entre... Qual é a grande diferença, vocês acreditam, de eu ser perdoado por alguém, eu ir lá e, pô, me perdoa por isso e tal, ou eu chegar e você chegar pra mim e falar, Vitor, você me perdoa? Te perdoo. De dar e de receber. O que vocês acham que, por exemplo, pode mudar, assim? Tanto em uma pessoa, assim, só. As duas formas são... Existem diferença entre dar e receber perdão? Sim, mas as duas formas são duas formas de maturidade, de autoconhecimento. Porque aquela coisa, né? Vamos dar um exemplo. Vou pegar o exemplo da sua história, né? Ele disse assim, poxa, eu fui lá e dei um abraço na minha mãe e fala, mãe, eu te perdoo. E ela falou, mas por quê? Porque geralmente, e coloque amor nas minhas palavras, tipo, geralmente o ofensor, ele não se lembra. Muitas vezes o ofensor, aquele que causou ali a ferida, a mágoa na pessoa que recebeu, ele não se lembra. Quem dá, quem dá esquece. Quem recebe o soco não esquece. Então, tipo, ele não lembra, mas muitas vezes não é que ele não lembre porque ele não quer lembrar, é porque, de novo, dependendo do formato da pessoa, algo que pra mim pode ser um comportamento natural ou uma experiência que eu já venci, eu preciso entender o momento e o tempo do outro que ainda não venceu, não curou e tudo mais. Geralmente é assim que acontece. Então, aquele que se machucou, ele vai sempre lembrar do machucado. Mas, na minha opinião, você dar perdão é muito difícil. Mas você pedir perdão é mais difícil ainda. Porque requer um nível de maturidade seu ainda maior. Porque você é um agente reativo quando você dá perdão. Sim. Porque alguém agiu e você recebeu aquela ferida, aquela experiência também. Agora você vai reagir a perdoar. Talvez a pessoa vai vir te pedir perdão, ou não vai te pedir perdão, mas você vai reagir ao fato e você vai perdoar. Agora, na hora que você está pedindo perdão, você é o agente. Você é que está agindo. Você que tá tendo a ação de fazer isso. Então você vai ter que vencer a ferida, a mágoa, a tristeza, a dor, a humilhação, em alguns casos, o orgulho, a vaidade sua. Sabe? Então, é uma experiência de crescimento muito gigantesca. Então, eu acredito que você ser o agente ativo é mais difícil. E o perdão? E, mano, o que acontece? Fala. Tenho várias aqui pra soltar. Então tá cheio delas ali, meu Deus. Tenho várias. Cara, uma coisa que eu aprendi muito em relação ao perdão é que à medida que você vai avançando na sua maturidade pessoal e para nós como cristãos, na maturidade dentro do evangelho, a gente vai descobrindo também que o perdão ele vai tomando algumas formas diferentes na nossa vida. Como assim? Vamos lá. Muitas vezes, cara, esse é o primeiro ponto, né? Mas muitas vezes a gente vai ter que ser a pessoa que, mesmo não tendo feito nada, a gente vai ter que ser aquela pessoa que dá o passo de pedir o perdão. Na verdade, quem tinha que pedir, talvez você tinha que pedir o perdão para mim, mas eu sei que talvez isso é uma disponibilidade sua e eu vou até você e eu te peço perdão. Como que eu descobri isso, cara? Isso foi uma coisa muito doida. Ainda dentro da minha família, uma segunda história. Senta que lá vai a história. Ele é mineiro, tá, gente? Ele é mineiro. É mineiro. Entendeu? Pãozinho de queijo, café e tal. Mas é bem rápido, não vai ser muito longa, não. Cara, quando eu falei assim, vou pra Austrália, eu falei isso, tipo, há anos atrás, porque antes de eu tomar essa decisão, já foi um processo de quase 2 anos preparando, e depois teve quase um processo de quase 2 anos de pandemia, enfim. E eu falei assim, cara, eu não vou deixar nada pendente aqui no Brasil antes de eu sair daqui. Nada. Eu tinha dentro do meu coração que eu tava fechando Você vai falar, vou zerar os boletos. Os boletos ficou tudo zerado, não tem nenhuma conta, cara. Fechei conta de banco, fiz tudo. Faz do Serasa. Do Serasa. Mas eu tinha dentro de mim o sentimento de que estou fechando uma página para poder começar outra. Então não vou deixar a ponta solta, sabe? E, tipo, dentro da minha família existiam algumas pontas soltas. Ainda dentro desse processo, por exemplo, de descobertas que eu fiz a respeito do perdão, eu descobri que eu tinha que... Isso já era óbvio pra mim, né? Mas o perdão da minha mãe foi o mais difícil, porque, tipo, era uma coisa que eu não fazia ideia. Sim. Mas, tipo, eu também tinha que liberar perdão pro meu pai. Isso eu tinha consciência, isso já tava na minha mente. E dentro desse processo, eu perdoei ele. Só que, tipo, ele não sabia, mano. Ele não sabia, porque, tipo assim, a gente viveu durante muitos anos separados, sabe? Muitos anos mesmo. E dentro desse processo de fechar uma página, cara,
Deus me ensinou algo, cara. Vão existir momentos na nossa caminhada que a gente vai ter que pedir perdão não por nossa causa. Já está definido dentro de nós. Mas é muito mais, aí entra a questão do amor, por causa do amor pelo outro. Eu me lembro, cara, eu tomei a decisão de chegar e falar assim, cara, antes de eu sair aqui do Brasil, cara, eu quero chegar pro meu pai e eu quero falar para ele, ainda que todo mundo não te perdoe pelas decisões que você tomou ou pelas coisas que você fez, eu quero que você saiba que eu te perdoo. E, cara, foi muito lindo, cara, porque eu nunca vi meu pai chorar, mano. Sim. E eu lembro que eu cheguei, né, tipo assim, ele ainda mora, né, mas numa cidadezinha bem de interior mesmo, sabe, uma região bem mais pobre ali de Minas Gerais. E eu fui, cara, viajei, nossa, horas pra poder chegar nesse lugar, deu o desencontro na primeira vez, na segunda vez eu consegui achar ele, até que eu achei ele, cara. E tipo assim, eu cheguei assim, eu lembro, cara, como se fosse hoje, cara. Eu bati assim, tal, no portão, aí tipo, quando eu vi meu pai, né, pela última vez antes disso, eu tava com 16 anos de idade, então, tipo assim, eu era bem adolescentezão, sabe? E aí... Agora eu tô com 17. Agora eu tô com 17, galera. Eu sei, não, o sol não ajudou. não, mas... aí, tipo assim, eu fui rever meu pai, tipo, 6 anos depois, saca? Tipo, uma cota, né? E aí eu lembro que eu cheguei, né? Bati no portão, tava de cabelo grande na época, né? E aí eu chamei ele pelo nome dele, ô, seu Clécio. Aí ele saiu com o jeitão todo dele, assim, carrancudo. Pois não, como eu posso te ajudar? Aí eu virei pra ele e falei assim, vem cá, me dá um abraço. Véi, ele olhou pra mim, véi, ele desmontou. Porque na hora que eu falei, me dá um abraço, ele sabia que era eu. Ele falou, pô, meu filho, o que aconteceu com você? Você cresceu, não sei o quê. E já rolou aquela emoção e tudo mais. E ali, eu tomei um café e tal. Só que antes de vir embora, foi o momento que impactou. Porque eu cheguei pra ele, pus a mão no ombro dele, olhei no olho dele e falei assim, pai, deixa eu falar com o senhor, eu tô aqui por um objetivo. Eu quero falar pro senhor que o senhor não precisa de me falar o que foi ou o que é. Eu não tô aqui para poder listar as coisas. Sim. Não interessa. Eu só quero que o senhor saiba que, independente do que seja, tudo que você tem no seu coração, que eu sei que você gostaria de pedir perdão por isso, mas que você não consegue, eu tô aqui para te dizer que eu te perdoo. Ainda que ninguém mais perdoe, eu tô aqui pra te dizer que eu te perdoo. Mano, eu nunca vi meu pai chorar, velho. Eu vi uma lágrima escorrer no canto do olho dele e ele ficar sem palavra, mano. Aquilo foi libertador pra ele, sabe? Porque não pesava pra mim. Pra mim não tinha fardo mais, sabe? Tava de boa, tava suave. Mas eu sabia que tinha pra ele. E eu sabia que fechar uma página significava eu tenho que ir até lá e deixar ele saber. Sim. Que eu não tô preso nisso mais, entendeu? Porque, mano, tipo assim, não tem nada melhor do que a gente andar livre, mas, cara, pra gente que entende a missão, é muito gostoso você também ver as pessoas andando. Você dá oportunidade das pessoas serem libertas também. Exato, cara. Exato. E aí eu queria, então, nesse contexto, eu queria... a gente ainda não falou disso, né? Mas até... a gente listou, né? Que, existem sim, realmente, tipos de perdão. Beleza? Um perdão que você acabou de dar um exemplo de um, né? Que você foi pedir perdão por algo que a sua mãe realmente não sabia o que tinha que perdoar, mas você foi lá e falou, beleza, mãe, é uma perdão coisa que a gente não conhece, ou não que a conhece. outra pessoa não conhece. Aí, o perdão que a gente conhece, mas que o outro não tem condição de pedir, você faz por ele. Exatamente. Tem mais algum? Vocês acreditam? E aí, Jonathan? Porque assim, eu queria entrar na parte do arrependimento, mano. Uhum. Sim. Porque a pergunta é, existe perdão sem eu me arrepender? Tipo, vocês entenderam? Vamos lá. É um perdão assim que, vou pedir perdão só pra eu me só pra eu me livrar dessa situação. Existe. Esse entra naquela questão do... Existe, aquela questão do que... Você lembra que eu falei logo no início do podcast que eu falei assim, cara, porque tem uns modelos de perdão que tá aí dentro da sociedade que a galera pratica. Esse é um deles. Tipo assim, peraí, deixa eu... vamos acabar com isso aqui logo, eu vou falar que eu perdoo, mas tá de boa. Ou o cara que chega e pede perdão assim. Isso não é perdão, né? Mas aí não é perdão. Não é perdão, mas tipo... Isso aí vamos dizer assim, é interesse comum. Essa é a verdade, interesse comum, por exemplo. Mas tipo assim... Que também, na minha opinião, mostra um traço de fraqueza e necessidade de arrependimento agora genuíno de uma pessoa quando ela tem esse tipo de atitude. De pedir um perdão baseado no interesse pessoal, por exemplo. Cara, essa pessoa, esse grupo, esse contexto, ele é favorável para mim se eu tomar essa atitude de pedir perdão, porque eu tenho um interesse X e talvez eu fizer isso, vai me apoiar no interesse que eu tenho. E então você não está de fato perdoando, você está de fato aproveitando de uma oportunidade ou sendo
algo conveniente para você de onde você quer Querendo chegar. fechar o boleto, né? Na verdade, você não fecha, porque, na verdade, os juros continuam crescendo e lá na frente a E conta fecha. juros, né? E a conta, lá no final a conta vem e aí você fala assim, Paga só uma parcela, só paga uma tá parcelinha. muito mais caro, sabe? E a pior coisa é que nesse tipo de perdão, ou tentativa de pedir perdão, cara, você é a pessoa que tá mais se enganando. Então, tipo, o perdão genuíno ele só pode acontecer com arrependimento, porque o arrependimento, né? Então, nosso pastor, presidente, pastor Márcio Faladão, ele fala isso, né? Arrependimento não é palavras, é mudança de atitude. Atitude, ação. Então, você prova que você verdadeiramente perdoa alguém nas suas próximas palavras ou atitudes depois do que você diz, eu te perdoo. Ou eu me perdoo. É o que você faz com essas palavras. Porque a própria Bíblia diz, né? A boca fala do que o coração está cheio. Óbvio, né? Poxa, a sua boca ela tem que pedir perdão se o seu coração está cheio de disposição de perdoar. Você tá imunido, eu não sei se você está munido de vamos dizer assim, de conhecimento, ou até mesmo munido de sentimento ou algo plausível no seu coração para você liberar perdão para a pessoa. Então a sua boca ela só apenas está comunicando aquilo que já está aprovado dentro de você. Sim, sim. E até eu acredito muito que você só realmente perdoa ou realmente libera perdão ou realmente é perdoado se o seu arrependimento falar mais alto do que talvez o escândalo, a ofensa, ou o que realmente machucou aquela pessoa. Eu preguei algumas vezes sobre isso, já falei várias vezes também, é que, por exemplo, quando é que você consegue vencer vamos dar um exemplo assim, poxa, você estava casado com alguém, você não, né? Alguém estava casado com outro alguém, não vamos trazer ninguém daqui. Alguém estava casado com alguém e o parceiro foi lá e traiu a pessoa, você foi traído. Traição é importante a gente falar aqui. Você foi traído, né? Acho que mais rola aqui hoje. Boa. Não no nosso meio, mas é o que mais rola no mundo. Por exemplo, você foi traído, né? Poxa, cara, ninguém quer, entendeu? Mas, por exemplo, você foi, cara, amorosamente ou emocionalmente você foi muito machucado. Você foi traído, irmão. Você colocou, pensando numa questão casado, você foi lá, jurou amor pela pessoa, você foi lá e se entregou, você falou, pô, agora nós vamos ser uma pessoa só. Aí há uma quebra de confiança, há uma infidelidade ali, e aí você, tipo, pô, da noite pro dia você vai do céu ao inferno, você fica sem chão, enfim, você fica desnorteado, né? Nocauteado. Quando é que você, se for assim o caso, né, dentro de um contexto onde há a possibilidade, né, para nós não estarmos influenciando essas coisas, porque todo caso precisa ser analisado, quando que você vai conseguir, digamos que, amar uma outra pessoa ou ter um outro relacionamento no futuro? Quando é que a pessoa que foi traída ela vai conseguir fazer isso? Quando o sentimento de amor que ela sentiu por essa nova pessoa for maior que o sentimento que ela sentiu quando ela foi traída. Faz sentido isso que eu tô falando? Só um sentimento maior do que a tua dor. Mas isso não depende só dessa pessoa, né? No caso. Ou sim? Você acha que porque sim? nesse caso estaria condicionado a ela encontrar um amor maior do que essa dor. E se ela não encontrar esse amor maior do que essa dor? É isso que você quer dizer? Ou até mesmo essa pessoa até tem a disposição. Porque o que acontece? Por que eu tô falando dela encontrar um amor? Porque o que acontece? Uma pessoa, principalmente nesse caso de traição, e dá pra gente trazer até mesmo um pouco pra questão, depois vindo pra questão cristã dessa parada, eu trago essa parte do amor, porque aqui a gente tem, na Austrália, o contexto que a gente vive é uma pessoa, ela sorriu pra você, você sorriu de volta pra ela é o amor da sua vida. Né? Uma semana você já tá morando junto, na outra semana você já pede noivado, na terceira semana você já casou, na quarta semana você já não quer nem mais ver essa pessoa. Claro que isso também é um fruto dessa carência. Se casar, né? Porque pode, de repente, né? Às vezes nem se casa, vamos só dividir o range, é melhor e tal. Exatamente, mas o que eu tava querendo trazer nessa questão por exemplo, não se trata somente da pessoa. Não se trata somente da nova pessoa, a responsabilidade da nova pessoa de amar. Se trata em você, primeiramente, óbvio, entender que aquilo ali foi algo que está fora de você, vem aquela questão que nós falamos da maturidade e tudo mais, mas aquela ferida ainda fica. Esse novo amor que vem, de uma nova pessoa que entrou na sua vida, que é um amor maior do que a frustração que você teve, esse novo amor vai te dar, de novo, um senso de esperança para viver algo novo. Tem muitas pessoas que viveram uma experiência muito ruim, já pediram perdão, já receberam perdão, já deram perdão, mas travaram.
nunca mais conseguiram colocar uma coisa nova. Perderam a crença, sei lá, no amor, perderam a crença num futuro bom, num trabalho, sabe? Por causa de uma experiência. Ela ficou parada naquele sentimento. Não dói mais. Não dói mais. Mas ela fica com medo de aquilo acontecer de novo. Fica vivendo pisando em ovos, né? É um loop. Ela fala assim, poxa, se a primeira vez que eu tentei já foi assim, o que me garante que a segunda vez não vai ser também? Passa a não confiar mais nas pessoas. Exatamente. Então ela passa a ser uma pessoa muito fria, a deixar de acreditar num futuro bom. Então ela perdoou a pessoa. Ela perdoou tudo que aconteceu, mas ela esqueceu de se perdoar e se abrir para uma nova chance na vida. E aí é onde as pessoas elas começam a se tornarem pessoas reprimidas, pessoas frias, pessoas apagadas, pessoas duras, pessoas que sofrem de solidão. Depressão. E aí, consegue ficar sozinha. Ansiedade. Se quer falar sobre ansiedade, assista outro episódio falando de ansiedade aqui. Nós falamos sobre ansiedade. Então, tipo, é nesse contexto que eu acredito muito. E aí, poxa, tá, mas o que você quis dizer com isso? Que, na minha opinião, é a parte mais importante desse tópico sobre perdão. É que, cara, você vai ter grandes oportunidades de perdoar pessoas, você vai perdoar pessoas, você vai liberar o destino de outras pessoas, você vai verdadeiramente poder mover a sua vida, mas, cara, você precisa, na minha opinião, dentro de todas essas circunstâncias, dar o maior perdão que você pode dar. Pra você mesmo. É pra você mesmo. Exato. Porque se você não der esse perdão pra você, todo mundo vai viver as suas vidas, menos você vai viver a sua. E hoje é o que a gente mais tem visto. Vou dar um exemplo muito claro, vou trazer dois, a gente pode talvez indo para esse caminho aqui, tá? 2 exemplos muito claros. Primeiro exemplo, a pessoa ela vai para a igreja, ela vai arrebentada, arregaçada muitas vezes, né? Porque, poxa, enfim, a gente sabe que o verdadeiro perdão a gente só encontra em Jesus. Não existe outro lugar. Até a tua capacidade que você tem de perdoar, mesmo que você não saiba, vem de Deus. Então você não tem como perdoar alguém. Nós não temos bondade em nós. A palavra de Deus diz, nenhum homem é bom. Sim. Só o Senhor é bom. Até mesmo resquícios de bondade que é em nós, vem dele. Sim. Então a pessoa ela chega na igreja, ela chega diante do Senhor, ela teve um encontro com Jesus, aí ela recebe do amor de Deus que, nossa, é um amor teimoso, grudento, um amor avassalador, transforma a gente da noite pro dia. É o único investimento que de fato dá um retorno inesperado, além do que nós pedimos, enfim. Na próxima vez investe em Jesus. Jesus Company. E aí o que acontece? A pessoa ela recebe o amor de Deus. Por que eu falo da questão do se perdoar? Por que eu falo do se perdoar, que é tão importante? Porque se você não se perdoa, você bloqueia até mesmo o teu destino, mesmo você caminhando do lado de Jesus. Porque acontece? A pessoa ela entra na igreja, ela recebe o amor de Jesus. Jesus ele vem e muda tudo de lugar. Começa a mudar o caráter da pessoa, mudar a mentalidade da pessoa. Aí ela começa a falar, opa, tem amor em mim agora. Eu fui muito perdoado por Jesus, eu vou amar muito. Aí ela vai lá e perdoa as pessoas, perdoa quem feriu, perdoa agressor, perdoa todo mundo. Só que ainda assim, ela não consegue se perdoar. Quantas pessoas passam 5, 10, 15, 20 anos talvez na igreja e falam, poxa, se eu tivesse encontrado Jesus antes. Se eu tivesse mudado isso. Se eu não tivesse vivido aquilo. Mas eu sou assim. Eu sou assim mesmo. Eu sou ruim. Se contenta, né? Eu sou ruim mesmo. Eu sou pecador mesmo. O fato é, sim, somos pecadores. Sem a graça de Jesus. Mas nós precisamos entender que o sangue que nos lavou na cruz também nos habilitou para viver uma realidade nova. Você entende que você tem essa circunstância, mas você não pode ficar mais vivendo sobre esse título. Sim. Então tem pessoas que travam o seu destino, o seu futuro e a própria nova vida de Deus. Quantas pessoas que viveram a vida inteira com Jesus por medo do que simplesmente por liberdade, por amor. Tem pessoas que não vivem com Jesus por amor. Tipo assim, de sentir amor de Deus. Tem pessoas que não conseguem sentir a paternidade de Deus. Tem pessoas que não conseguem sentir, sabe, a alegria que tem de ser Jesus. A gente fala isso, ser cristão é a melhor coisa do mundo, cara. Porque a gente tá sempre alegre, tá sempre feliz, a gente se sente amado, independente do que a gente tá passando, porque a gente sabe que nós não vivemos por circunstâncias. Eu tenho pessoas que vivem com Deus, falam que Deus é a melhor coisa que tem, realmente é, mas passam uma vida inteira sem ter a capacidade de desfrutar isso. Porque ela se aprisionou dentro dela mesma e ela não conseguiu se perdoar. Cara, eu acredito que existe inclusive uma história bíblica, né? Eu não vou dizer que é uma história, é um fato, né? Quando a gente coloca como história, as pessoas abrem preceito, as pessoas falam assim, pode ser um conto de fada. Mas existe um fato bíblico, mano, que ele é incontestável. Olha só pra você ver, pra quem não conhece, né?
talvez o cara não conheça, mas a história de Jacó. Quem não conhece, de lê a Esaú. Bíblia. Lê a Bíblia. Vai lá em Gênesis que você vai achar essa história. Mas assim, você vai ver que, tipo assim, quando Jacó ele vai lá e meio que trapaceia o irmão dele, né, Esaú, por causa da bênção da primogenitura, enfim. Você vai ver que, tipo assim, a bênção estava sobre ele. Cara. A Bíblia vai ser clara, ele prospera, ele faz uma porrada de coisa, ele se casa, ele começa a ter a família dele, sabe? Ele acumula gado, acumula servos, acumula soldados, um monte de coisa. Riquezas, ele cresce. Só que chega um determinado momento que, cara, ele é forçado a voltar atrás no passado dele para poder consertar as coisas com o irmão dele. Por quê? Porque sem aquele processo de perdão, ele nunca ia deixar de ser o trapaceiro. Sim, ele ia carregar, enganador. Exato, ele ia carregar o nome de Jacó para sempre. Ele ia ser o trapaceiro para da Bíblia. Esse aí é o Jacó. Ele, inclusive, ainda é. Só que, tipo, quando ele resolve essas questões dentro dele mesmo e, acima de tudo, ele vai e resolve com o irmão dele, o nome dele muda. Sim, ele deixa de ser Jacó para ser Israel. Então, cara, isso é muito libertador. Isso é poderoso, cara, porque quando a gente modifica isso dentro da gente, a gente se perdoa, a gente entrega perdão pro outro e a gente perdoa o outro, cara, a gente tá liberando o nosso destino para poder voar. E o evangelho, Jesus, ele quer que a gente voe, né? Principalmente para quem tá dentro da igreja, cara. Eu sinceramente, eu me entristeço muito quando eu vejo, cara, tipo assim, um monte de pares meus, tipo assim, galera jovem, sabe? Define ser um monte de pares mesmo. Fala que você tem um monte de pessoa. Que isso, irmão? Velho, você vai falar assim. Semelhantes. Semelhantes. Pessoas um monte de pares, irmão. Parece que eu tenho um monte de par, né? Meu Deus do céu, gente, desculpa. Não foi isso que eu quis dizer. Defina, tem apenas um par. É um par, tá? Mas eu quis dizer semelhantes. Pessoas como eu, sabe? Na mesma faixa etária, que tá ali entre os 30 e, sei lá, os 20 anos. Geralmente a gente fala, tipo, dos 20 e os 30. Ele falou dos 30, eu achei ele, vai largar pra 40, mas nem 30 tem ainda, né? Ele deu 30 ao 20, eu falei, cara, dos 20 aos 30. Cara... Não, mas deixa eu só finalizar rapidinho. Vai. Tá aí dentro dessa faixa etária e, cara, tá vivendo uma vida totalmente presa, sabe? Um monte de gente que, às vezes, saiu do Brasil, sabe? E, tipo assim... Cara, não resolveu lá atrás, veio pra Austrália como se fosse a terra, o lugar que ia libertar as pendências. As pendências, exatamente, deixa tudo pra trás. E, tipo assim, poderia estar vivendo, poderia estar voando aqui nesse lugar, na Austrália, em qualquer lugar do mundo que fosse, ou até mesmo dentro do Brasil, poderia estar voando, cara. Mas tem tanta pendência na vida que não se perdoa, não resolve as pendências, não perdoa o outro e fica ali estagnado. E aí se contenta dizendo, eu sou isso mesmo, mas é isso mesmo, minha vida é assim, cara. Viver evangelho pela metade não vale a pena. Sabe qual é o mais louco de tudo isso? É que eu amo ainda mais Deus por deixar o nosso destino travado até que a gente se arrependa. Uau! É porque, sabe por quê? De verdade, mano. Porque ele não... De verdade, porque assim, se ele deixasse liberto demais, mano, nós ia se estrepar muito mais. E aí, mano, nós nunca íamos ter a oportunidade de mudar a nossa história. A gente poderia até acumular coisas, mas a verdadeira mudança e transformação nós nunca teríamos. A gente nunca ia precisar, né, entre aspas. Ele ama a gente demais, mano, ao certo ponto de não deixar realmente a gente ser entregue aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios corações, né, mano? O maior ato de ira de Deus... É, Romanos 1. O maior ato de ira de Deus... Entregar o homem a si mesmo. Exato. Bom, exatamente. Você tá louco, irmão? Se nós vivermos apenas pelo aquilo que a gente quer fazer, Deus o livre, irmão. Meu Deus do céu. Você tá maluco. Acho que a gente ia antecipar o final do mundo, não ia? A gente ia antecipar o fim do mundo. Nós não teríamos nem nascido. Cara, mas vocês acreditam que então existe um processo de perdão? Ou o perdão realmente... É um ato só. Um ato ou um processo. Eu acredito que pode ser as duas coisas. As duas coisas, né? Porque eu posso perdoar aquela pessoa de repente, sei lá. Ou recebi a revelação aqui. Acho que depende da ofensa, né, velho? Depende porque, tipo assim, aquilo que a gente fala. Eu tô pegando esse tipo assim, mano, dos meninos. Não queria pegar o tipo assim. Todos os meninos que chegam perto de mim falam tipo assim. Você ainda tá bem, eu tô pegando... Vou ser sincero pra você, mano. O ser sincero tá forte. O ser sincero tá forte. Mas enfim, eu acho que depende da situação. Porque tem perdões que você vai liberar pra alguém. Você vai ter que liberar pra alguém, mas necessariamente você precisa... Isso é importante também falar assim, eu acho que é interessante também. Tem pessoas que nem eu falo sobre transformação.
A transformação, ela leva um tempo. Sim. Mas a decisão de mudar, ela é agora, ela é no momento. Você decidir perdoar alguém, ela deve acontecer no ato, no momento. Agora, a transformação, o processo, vai depender da ofensa. Tem pessoas que falam assim, poxa, Jonathan, como que, várias vezes, né? Como que eu vou perdoar aquela pessoa, sendo que eu não consigo agora continuar convivendo com essa pessoa? Eu acho que isso é interessante falar aqui também. Você não precisa continuar vivendo com uma pessoa que te magoou e te feriu. Sim. Exatamente. Você só precisa liberar perdão para com que você seja livre. E não ter nada contra ela mais. E essa pessoa possa deixa... refletir. Você não está carregando nada contra. Você precisa entender que, cara, vai ter pessoas que vão caminhar na sua vida até um período e tá tudo bem. Vocês vão se separar em termos, tipo assim, vocês não vão continuar caminhando juntos um lado do outro. Lá na frente vocês vão se reencontrar de novo e continuar caminhando. É por temporadas. Tem pessoas que falam assim, poxa, mas tem pessoas que ainda não liberaram o perdão porque falam, se eu liberar perdão, depois eu vou ter que estar convivendo com essa pessoa. Sim. Isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Não. Isso não é uma verdade. Você pode liberar perdão para essa pessoa e falar, olha, no momento eu ainda não estou pronto para continuar convivendo juntos. E eu acho que isso também é um ato de maturidade seu, de autoconhecimento também, de refletir sobre a sua própria história, sobre a sua própria vida. Fala, poxa, agora a gente não consegue. Porque a gente também é uma coisa que é importante, que a gente fala assim, poxa, mas então se a capacidade de perdoar vem da minha capacidade de gerar amor, quero falar pra você, você amar alguém também, você que tá me ouvindo, pra nós, você amar alguém também não quer dizer que você precisa conviver diretamente e estar com essa pessoa pra sempre. Até porque se você querer viver com todo mundo que você ama todo o tempo, você não vai crescer. Sim. Você não vai avançar na sua vida. Porque tem pessoas que vão servir em tempo de que vão estar servindo com você para uma temporada e você vai avançar, elas não vão se encaixar naquele tempo, você vai entender, poxa, agora aqui elas não se encaixam mais. Não é porque elas não são boas, não é porque você não é bom, não é porque você é melhor que eles, ou enfim, ao contrário, é porque cada pessoa vai seguir o seu caminho e aí você vai entender que você tem a sua missão, o outro tem a missão dele e tá tudo bem, isso é um processo natural, você constrói com alguém, vai para outro lugar, constrói. Então, isso é legal de falar também, porque às vezes tem pessoas que estão travando pedir perdão, porque falam, já aconteceu, as pessoas vêm conversar comigo, pô, Jonathan, tá pesado, tá doendo, essa pessoa fez isso comigo, eu não quero perdoar ela, porque eu sei que se eu perdoar, a pessoa vai ver lá em casa depois. Mesmo? De verdade. Mas ela falou assim, eu amo essa pessoa, ela não é uma pessoa ruim, só que hoje estar no mesmo ambiente que essa pessoa não tá me fazendo tão bem. E tipo, eu não carrego mais nada contra ela, é só um tempo que eu preciso pra mim. Aí eu olhei pra pessoa e falo assim, se respeite, libere perdão, olhe pra pessoa e fala, oxe, eu preciso desse tempo. E tá tudo bem. Ah, mas e se a pessoa não entender? Poxa, aí, desculpa, é um problema da pessoa, você tá sendo mais franco. Não tem como uma pessoa doente curar um outro. Não tem como você viver a sua vida se você estiver doente. Nenhum doutor vai deixar você sair do hospital se você não estiver bem. Sabe? Ninguém vai falar assim, vai lá, segue a sua vida assim, se você tá doente. Não, então, pô, se cuide, se preserve, se perdoe, sabe? Tenha tempo com você. Acho que um processo de perdão, se a gente pudesse definir, primeiro de tudo, né? Seja baseado para pedir perdão. A única forma que você tem de ser baseado é relacionamento com Deus e palavra de Deus. Sim. Depois, se conheça. Por que eu preciso perdoar? O que vai acontecer com esse perdão? Exato. O que essa pessoa consequências. Exato, consequências. E aí, então, você vai tomando passo a passo, sabe? A gente é muito fácil, principalmente a nossa geração, cara. A gente é muito fácil de tomar decisão por emoção. Sim. Sabe? A gente vai machucando pessoa na emoção, a gente vai liberando perdão na emoção. Como uma emoção. Acho que também como um arrependimento, né? Arrependimento, seja de pecado, ou seja de ofensa, qualquer tipo de arrependimento que a gente tem, pode ser de repente? Pode. Mas pode ser um processo. Mas pode ser um processo, que é aí que vem o processo você, mortifica a carne, aí depois você santificação, purificação, santificação, e aí, cara, de repente derramar do Espírito Santo. Sim. E aí, e depois dons, e aí vai, né? Aí você começa a viver intensamente a vida com Deus, ou a vida, um outro relacionamento com qualquer outra pessoa, né, mano? Porque, sim. Putz, é complicado. Mano. Ainda descrevendo um pouco dessa pergunta que você fez, cara, tipo assim, e dentro de tudo que o Jonathan já falou, cara, esse perdão construído, ele é uma coisa que eu também tive uma experiência com ele dentro da minha vida. Porque, tipo assim, existiu um momento da minha vida em que eu tive um relacionamento que ele foi frustrado, sabe? Cara, tinha uma bagagem, tinha um monte de coisa pra poder fazer. O que você fala? Vai, conta pra nós, vai. Aí é me zoar no mínimo, de certeza.
Enfim. O cara é difícil, né? Nossa, até perdi o que eu tava falando, mano. Da bagagem. Tinha um monte de coisa construída e tal, e enfim, tinha uma expectativa, tinha um sonho por detrás, e, enfim, aconteceu que esse relacionamento ele rompeu, né? Ele rompeu por... essa pessoa, eu não falei pra ela que eu ia falar dela no podcast, então eu não vou falar. Mas, basicamente, tipo assim, eu gerei uma mágoa com essa pessoa, sabe? Por causa de decisões e coisas que essa pessoa fez, né? E, cara, eu vou ser sério, velho. Durante um bom período da minha vida, eu não conseguia perdoar essa pessoa. Não conseguia, cara. Só que eu tive essa consciência de um perdão que ele é gerado. E aí eu comecei a gerar. Comecei a gerar esse perdão. E como que eu gerava? Eu gerava dentro das bases que o Jonathan falou aqui. A Bíblia, sabe? A oração, a busca. Tentava por essa pessoa, né? Eu olhava o lado dessa pessoa. Pô, poxa vida, o que levou ela a fazer isso, né? É a questão do amor, né? De exercitar o amor. Por que ela fez isso, cara? Sabe? Uma pessoa em sã consciência, ela faria isso. Por quais as razões, os motivos? E aí eu fui construindo aquilo. Eu construí aquilo durante, tipo, meses, talvez, coisa de anos. E em um determinado ponto, essa pessoa ela entrou em contato comigo de novo. E quando ela entrou em contato comigo, eu virei pra ela e falei assim, olha, eu te perdoo por tudo, cara. Por tudo. Sim. Tudo. Seja lá o que for. Então, tipo assim, cara, eu não convivo com essa pessoa. Mas se hoje eu precisar de sentar numa mesa para poder tomar um café com ela, para mim é de boa. Mas eu não convivo e eu nem quero conviver com ela. Mas não é porque eu tenho raiva, não tem isso dentro de mim mais, não sou chateado. Para mim, muito pelo contrário, cara, eu só vi Deus guardando e sabe, moldando o meu futuro dentro do que Ele queria. Porque, vamos supor, eu sou aquela pessoa, cara, que eu sempre vou olhar, tipo assim, o copo meio cheio, velho. Eu nunca vou olhar o copo meio vazio. Mas talvez, vamos supor, se as coisas tivessem sido diferentes, eu não estaria aqui hoje nessa mesa. Entendeu? Então, tipo assim, eu sou grato por tudo, sabe? Até mesmo pelos momentos que foram difíceis, momentos de dor. Por quê? Porque esses momentos de dor, eles forjaram o meu caráter. Eles fazem parte de quem eu sou hoje. Então, eu não sinto mágoa, não sinto raiva. Eu tive que demorar um tempo para gerar esse perdão. Mas eu também não tenho a menor necessidade e eu não tenho desejo. E eu também não gostaria de conviver com essa pessoa porque ela não faz mais parte do meu ciclo. Mas não porque eu tenho raiva dela. Eu perdoei. Mas eu não preciso conviver com ela. Mas tá tudo bem, até porque tá a gente vai pra cara. história de Jesus. Jesus tinha, quando ele estava no seu ministério público, ele tinha uma galera junto com ele. Exato. Quando ele estava mais quietinho, ele tinha 12 junto com ele. Quando ele E às estava vezes mais nem quietinho 12. ainda, ele tinha 3. E na hora do aperto tava todo mundo dormindo, só tava ele lá. Você entendeu? Então, o que isso quer dizer? Poxa, que pra cada temporada da sua vida, você vai ter algumas pessoas que vão estar ali com você. Sim. E vão ser relevantes. Vão ser pessoas que você vai, tipo, guardar pro resto da sua vida, mas vai ter umas que você não vai ter convívio, entendeu? Exato. Isso faz normal parte da vida. Essa questão, cara. entendeu? Pô, cara, muito top, mano. Teria mais alguma coisa que vocês queriam abordar? Sim. Eu acho que é uma coisa muito importante sobre questão de perdão, até porque um dos objetivos também do nosso podcast é nutrir a nossa igreja, né? A nossa igreja, que eu falo não apenas Lagoinha de Cid, mas a igreja do Senhor. Eu acho que isso é extremamente importante. Cara, eu acho muito incrível esse versículo de Mateus 5 também. Deus até tinha ministrado no meu coração para pregar sobre isso. Quem sabe, né? Uma próxima oportunidade, se eu for convidado para pregar na Lagoinha. Cara, Mateus capítulo... Vou conversar com o Jonathan. Mateus capítulo 5, do versículo 23. Acho que deu problema aqui. Obviamente, aqui Jesus estava falando sobre a questão de homicídio, mas esse princípio é bastante importante. Ele fala, né? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Sim. Obviamente, a gente vem entender essa oferta aqui não é simplesmente através do dinheiro que a gente fala de oferta hoje na igreja. Essa oferta aqui é uma expressão de adoração a Deus. Sim. Uma expressão de você realmente elevar o nome do Senhor, você agradar a Ele, adorar a Ele, sabe? Se prostrar diante dele. Realmente cultuar a Deus. Ele tá falando assim, cara, mais do que a tua adoração, e vou trazer esse termo, né? Mais do que a sua bajulação a mim, cara, mais importante do que isso é você verdadeiramente estar correto. Verdadeiramente você está com tudo certo. Porque o princípio de Deus é que a gente obedeça a Deus, e o maior ato de amor que nós podemos dizer que nós amamos a Deus, ele é medido através do quanto nós obedecemos a Ele. Não é o quanto que a gente somente se expressa para Ele. E às vezes dentro de um contexto, né, de igreja e tudo mais, a gente se preocupa muito
muitas vezes em criar momentos e experiências, até mesmo, né? E adorar a Deus em termos de tipo, poxa, deixa eu me entregar demais, ofertar a Deus, eu me derramar, eu chorar, eu me prostrar. Sim. Tudo isso é extremamente importante, mas entenda que você vai viver, a gente fala bastante, você vai viver muito mais tempo a sua vida cotidiana do que a sua vida num culto. Ou no seu culto de casa, no seu culto diário e tudo mais. Ali sim, poxa, apresenta a tua melhor oferta, se entrega, chora, teu secreto, enfim, todas essas coisas. Mas para o Senhor, mais vale nós termos uma vida santa e correta em todos os aspectos do que simplesmente abrir o nosso coração, ou ofertar o nosso melhor, ou dar o nosso melhor que a gente tem. Porque ele tá falando assim, poxa, eu quero muito a tua adoração, eu quero muito que você me exalte, eu quero muito que você me bajule, eu quero muito que você me chame de santo, teu pai, enfim. Mas entenda que, cara, tão importante quanto isso é você estar zerado. Pessoas, né? É as pessoas, é você realmente estar de bem com o seu irmão, é você estar de bem consigo mesmo, é você estar de bem consigo para poder ter um relacionamento limpo comigo. Sim. Sabe, a gente, porque só através disso você entende o verdadeiro amor de Deus. A gente esquece, eu acho que a nossa geração, a gente esquece muito dessa palavra, cara, mas a gente pode ser até um tema pra gente trazer aqui no podcast, pra ser bem sincero. A gente esquece muito de uma palavra chamada legalidade. Legalidade. A gente se esquece disso, sabe? Poxa, se você... Cara, não é que Deus não quer receber a sua adoração, mas se você não estiver correto, você não tem este direito, vamos dar um exemplo, de fazer isso. Sim. Porque você vai estar sempre com uma conta aberta. Você vai estar sempre com alguma coisa, sabe, tipo, pegando você. Então você precisa fechar todas as portas, tudo aquilo que limita, impeça você, pra você adorar a Deus. E sabe? Avançar com ele no relacionamento dele. Eu gosto muito disso, né? Lá no livro de Daniel fala que, por exemplo, para com que as orações de Daniel chegassem, para que eles vencessem ali aquele território espiritual, precisou vir um anjo mais forte para poder vencer aqueles territórios espirituais, para com que a adoração chegasse até o Senhor. Sim. Aquele território estava bloqueado por hostes espirituais malignas, vamos dar um exemplo naquele contexto. A palavra de Deus diz isso. Ou seja, existia muita legalidade, corrupção, existia falta de conserto tão grande naquele povo que o clamor, a oração e a adoração batia num teto e não subia até Deus. Sim. E basicamente o que está falando aqui é tipo isso, cara, se você não estiver correto, com o coração no lugar certo, perdoando o seu irmão, amando o seu irmão, que é o maior mandamento que Jesus diz, cara, a tua adoração pode estar batendo no teto. Sim. Você pode estar se rasgando, mas ela pode estar batendo no teto. Sim. Ninguém quer que essa adoração bata no teto. Colocando isso ainda em outras palavras, eu sinceramente acredito, cara, que tem muita gente que tem pedido coisas para Deus incessantemente e não tem recebido justamente por causa disso. Dependências, exato, né? Porque a base bíblica, ela coloca isso pra gente, cara. Tá mandando consertar, velho. Você vai apresentar a sua assim adoração. Como mas nós... não, exato. Perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, tem gente que tá querendo. Tem gente que tá orando por uma família nova. Tem gente que tá orando, sei lá, por um casamento. Tem gente que tá orando por uma prosperidade financeira. Mas tem um monte de tombo que deu nos outros lá atrás e nunca consertou, sabe? Não fez que nem Zaqueu, né? Foi lá e devolveu. Sim. E ainda abençoou a galera. Tem gente que tá pedindo. Exato, restituiu, sabe? Não tem aquela atitude de, tipo assim, cara, eu quero muito uma família, mas não foi capaz de chegar lá. E limpar todas as lacunas, sabe? Eu quero ter um relacionamento bem sucedido aqui agora com essa pessoa, mas não foi lá e consertou, sabe? As vacaiações que fez no futuro, não pediu perdão. A gente gosta daqueles versículos que falam, né? Deus irá destruir todos os meus inimigos, Deus vai me dar a vitória sobre meus inimigos. Mas e quando eu fui o inimigo? Exato, velho. E quando a gente realmente tem esses boletos pra pagar e, cara, às vezes a gente só quer pagar. Esses boletos não dá pra pagar online, não. Não dá. Não tem isso é bom falar, não. Mano. Não dá pra pagar online. Porque, pô, tem que pagar realmente ali, cara. Olho no olho, face to face, apertando a mão, dando um abraço. Exato, cara. Como você fez com seu pai, como você fez com sua mãe. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu já pedi perdão diante de Deus pra aquela pessoa. Então, mas a pessoa não sabe, entendeu? Mano, vai lá e pede. Mas Deus sabe meu coração. Deus sabe meu coração. Deus sabe meu coração. Ele tá falando assim, tá sujo. Não julgueis, porque, cara, todo mundo tem pecado, todo mundo erra, todo mundo falha. Então, cara, é complicado, mano. Eu só fecho dizendo, velho, você quer receber algo de Deus? Cara, com certas pendências, porque usando o que você falou que é maravilhoso, cara. O que deixa a gente mais apaixonado ainda por Jesus é que ele literalmente não vai deixar a gente avançar se a gente tá totalmente cheio de peso e carga nas costas, cara. Não vai deixar, velho. Por misericórdia e por amor. Então vai lá e conserta, cara. Sim. Cara. Pô, incrível, mano, incrível. E aí, sabendo que a gente tem um Deus que realmente nos perdoa infinitamente, né?
Eu acho que é uma pergunta pra fechar, mano. Eu não lembrei. Vai lá, Vitão. Deus é um Deus que nos perdoa infinitamente. Porém, existe alguma coisa que não tem perdão? Como assim? Você fala entre pessoas? Entre pessoas, ou até mesmo com Deus, ou alguma coisa que realmente pode, cara, afastar aquela pessoa do relacionamento com Deus. Não sei, mano. Vocês acham que... Não, a Bíblia ela fala ela que existe fala, um né? pecado que é imperdoável, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu levantei só pra vocês falarem. Só pra não responder a minha pergunta. Você não queria responder. Eu já sabia a resposta da pergunta. Mas eu queria que a gente tivesse aqui um gancho. Entendi. Ele quis introduzir a gente no assunto. Cara, eu acho que dentro desse contexto, né? Óbvio, existem várias coisas que a gente poderia falar sobre essa blasfêmia do Espírito Santo, né? Mas naquele contexto, basicamente, ela estava usando da palavra do Espírito, usando do Espírito Santo, até mesmo negando o Espírito Santo contra as evidências do poder de Deus. Sim. Naquele contexto. Mas eu acho que como a gente está atingindo pessoas que tanto são cristãos como não cristãos, sim, tudo bem se você ainda não acredita em Deus. Tudo bem não, mas tá tudo bem se você ainda não conheceu o Senhor. Tá tão bem assim, mas tá de boa. Mas tudo bem se você ainda não conheceu a Jesus, se você não tem um relacionamento com Ele também. O meu conselho é, se abra para isso. Sim. Por mais que você não saiba o que e como, mas seja muito simples. Fala, Jesus, eu não sei quem você é, mas eu quero te conhecer, se apresenta para mim. E claramente Ele vai se apresentar, sim, de uma forma maravilhosa. E o mais legal de Deus é que Ele sempre faz coisas novas, mas Ele usa padrões já conhecidos por nós para conversar com a gente. Sim. A única coisa que Ele faz é que a experiência é mais profunda para que a gente tenha a evidência de que foi Deus realmente que tocou em nós. Incontestável. Mas voltando ali para essa pergunta, se você não conhece a Deus, se você nunca teve um relacionamento com Deus, um conselho não fale do que você não sabe. Exatamente. Por que eu falo não fale do que você não sabe? Quantas vezes a gente já se colocou em ciladas por falar daquilo que a gente não conhecia? Sabe? Quantas vezes a gente falou, não, mas eu acho que eu sei. O eu acho, ele é muito relativo. E aí, às vezes, a palavra de Deus fala, e Deus ele é soberano, por mais que você entenda Deus de outras formas, você acredita, você sendo ateu ou não, você acredita que existe algo maior do que nós mesmos, porque nós mesmos entendemos. A nossa alma, ela anseia por algo que é maior do que nós. Sim. Isso está dentro de nós, sabe? E às vezes a gente entende que existe um Deus, ou um Criador, né? No caso, para aquele que não entende. E como que você vai falar de algo que você não consegue definir? É a mesma coisa que nós falamos antes, que alguém define você sem saber que é verdade. Você fica completamente de cara, indignado, irado. Sim. Imagina Deus. Deus deve ficar da mesma forma. A diferença é que Ele nos ama até o nosso último segundo na expectativa de que a gente peça perdão. Mas se até lá nós não pedimos perdão, esse pecado ele é imperdoável. Esse pecado não tem perdão. Então, meu conselho não fale do que você não sabe, para que você não fique realimentando a sua mente e o seu coração de coisas que é mentira ou sim, não são verdade. Se abra para uma experiência nova, ou seja, convida Deus, né, para a sua vida. Não convide um Deus religioso para sua vida. Mas um relacionamento. Convida o Senhor e fala assim, Deus, cara, o que esses caras estão falando naquela mesa? A gente voto de confiança, né? Eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer Jesus. Pô, se existe esse perdão, de todos esses casos que esses caras falaram, eu quero conhecer esse perdão. Sim. Eu quero experimentar esse perdão. Sabe, de fato, eu quero ser essa pessoa que eles falaram, essas pessoas que perdoam, essa pessoa que entende, que cresce, que se desenvolve. Eu quero ser. E a única forma que nós temos isso é aceitando o maior perdão de todos, que foi o perdão de Jesus na cruz do Calvário. Que redime os nossos pecados, retire, remove, nos dá vida nova pra gente prosseguir uma transformação de mente diária pra, realmente conseguir amar outras pessoas, perdoar e assim vai, né? E eu digo que isso, cara, é a grande chave do que a gente chama de evangelho. Porque se a gente pegar outras religiões... Não precisa perdoar. Não vou dizer que não precisa perdoar, mas... Eu não vou dizer isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tipo assim como no evangelho, todas as outras religiões, cara, elas tratam traços de comportamento, sabe? Tipo, e isso é bom. Tipo, cara, você não vê nenhum tipo de religião virando e falando assim, não, vai lá e rouba o cara, vai lá e mata o cara, sabe? São comportamentos, trata isso. O evangelho também trata isso. Só que o evangelho, ele tem uma coisa que é a grande coisa. Ele tem uma coisa que é a coisa maior de todas, que é a coisa que a galera não entende, que é justamente esse perdão imerecido que a gente recebeu mediante o sacrifício de Jesus Cristo. E aí, quando a gente fala isso, é o que gera repelimento na galera.
Mas, quando a gente toca no perdão, cara, o perdão não tem como ser só um traço comportamental. Porque, por mais que seja uma decisão, como a gente falou no passado, quanto maior for a ofensa, maior vai ser a necessidade do Espírito Santo para você poder exercer aquele ato. Então, tipo assim, cara, o que o Jonathan falou é super importante, cara. Se abra pra essa experiência, sabe? Eu fico brincando, cara. Vocês veem a gente aqui, né? Esses 3 caras aqui, pô, pode falar, esses caras nada a ver. Mas, cara, dá a gente um voto de confiança, né, mano? Porque o cara já deu um voto de confiança pra tudo que tava na internet, cara. O cara já foi lá. Eu não vou citar o nome de religião aqui, mas já estudou a religião X, Y, Z, viu aquilo, fez tratamento comportamental com algum coach, cara. Enfim, e ele ainda... Não tô falando mal dos coaches, eu amo os coaches hoje em dia. Porque parece que eu tô atacando a galera, né? Não tô atacando o Rinodê, não tô atacando os coaches, nada disso, gente. Eu amo esse povo. Voltou na Rinodê. Voltei na Rinodê. Mas brincadeiras à parte, cara, o cara já tentou de tudo. Mas às vezes. Se for processar, meu nome é Pompeu Cavalcante. Pompeu. Ai, misericórdia. Vai processar, não. Meu Deus, não. Em nome de Jesus. Nosso Senhor Jesus é o nosso advogado. Qualquer coisa. Mas dá a gente, cara, esse voto de confiança. Exato. E se abra pra isso, né? Em nome de Jesus. Eu acho que é exatamente isso aí, cara. Isso aí. Deixa eu te falar. Cara, vamos encerrar, então? Vocês acham que encerra já? Se você não tiver mais nenhuma pergunta aí do nada, né? Eu acho que a gente falou bastante, mano. A gente matou, acho, bastante coisa. A gente falou de arrependimento, eu acho que ficou completo, né? Um resumo, se a pessoa puder, tipo, depois, caso, né, a pessoa fala, pô, mas qual é o resumo que eu saio daqui? Eu acho que um resumo muito importante, que é importante a gente falar, isso é muito importante, é importante falar, óbvio, né? Cara, perdoe você mesmo. Eu tô batendo bastante nessa tecla porque pra mim ela é extremamente crucial e importante. É basicamente o que aconteceu comigo na minha trajetória, sabe? Se perdoe, cara, que das coisas que aconteceram, talvez você não tinha idade suficiente, maturidade suficiente, você não tinha os conhecimentos suficientes para as coisas que aconteceram na sua vida, você não controlava, sabe? A gente tem... Não lembro se a gente chegou a falar sobre isso, acredito que sim, no outro episódio, mas a gente tem esse senso de vitimismo muito grande, sabe? A culpa nunca é nossa. Não, mas... Oi? A gente não falou, não. A culpa nunca é nossa, a culpa é sempre do próximo. É aquilo que a gente fala, né? O governo, o mercado, a crise, a temporada, é a pessoa que fez isso comigo, sabe? Tipo, não, a vida é assim, o mundo é assim. Cara, Jesus não fez você pra ser assim. Jesus fez você pra ser grande. E quando eu falo grande, não é que te falar de rico, não é que você vai fazer. Pode ser, tem casos de pessoas que sim. Deus chamou algumas pessoas para gerar riquezas, outras para apenas administrar a riqueza e tal. Mas quando fala para ser grande, é para você se tornar uma pessoa com significado, uma pessoa com propósito, uma pessoa com realização. Jonathan, mas a Bíblia tem um monte de história de pessoas que sofreram, mas mesmo no sofrimento eles eram realizados. Sim. Mesmo no sofrimento eles eram realizados, sabe? Todos nós, cara, todo ser humano, ele tem desejo de ser realizado. Ele tem um desejo de ser realizado, um desejo de pertencer a algo grande. Ele tem um desejo de ter uma vida que gera marcas, que faz história. Todo mundo tem desejo de gerar legado. Cara, tipo, procura na internet, as palavras mais procuradas é propósito, legado, missão de vida. Todo mundo tem esse desejo. Irmão, você só vai conseguir viver isso se você estiver completamente limpo e puro para viver isso. Você só fica limpo e puro para viver isso, cara. Recebendo o perdão de Jesus e vivendo sobre este perdão. Então, se perdoe, sabe? Libere perdão para outras pessoas. É doloroso, cara, mas é uma máxima que todo mundo fala. Se fosse fácil, todo mundo faria. Os grandes... Cara, a gente fala bastante isso, né? Todas as pessoas grandes, todas as pessoas de prestígio, cara, requereram demais delas. Sabe? Então não pense que a sua vida vai ser grande, diferente, vai ser melhor você fazendo coisas ordinárias, comuns. Você vai ter que ser extraordinário, você vai ter que deixar de ser como a média, você vai ter que pular essa média, essa régua que foi imposta, sabe? Você vai ter que deixar de ser uma pessoa medíocre. E você só vai deixar de ser uma pessoa medíocre. Como é que você sai diante da média, acima da média? Como é que você cresce? Vou dar um exemplo muito grande pra gente encerrar. Como que você cresce? Nós temos aqui nós três, nós temos essa média aqui. Como que nós crescemos? Se a gente trazer agora uma quarta pessoa aqui que é maior que nós, que ela tem muito mais para nos ensinar, a gente vai ser ouvinte, vai aprender,
vai ser modelado ali nossa mentalidade com essa nova pessoa, a gente vai crescer 1, 2, 3, 4 passos. Sim. Como é que eu saio da média da humanidade em geral, independente das pessoas que sejam grandes ou pequenas dentro desse contexto, só colocando algo que é muito maior do que essa média de humanidade? Esse algo é somente Jesus. Exato. Sabe? Eu só vou conseguir chegar nesse lugar com Jesus. E, cara, e a média não é financeira, que nem você falou, é aqui e aqui. É mente e É coração. a média de alma. Exato. Mente e coração. É a média de, sabe, de significado mesmo. Exato. E eu acho uma coisa muito incrível, é que, também para finalizar, é que quando nós não somos perdoados, o que nós temos? Nós temos o nosso espírito, Sim. que é fonte de vida. Quando nós não somos perdoados, ele está morto. Por causa do pecado que uma vez entrou no nosso coração. Sim. Mas quando nós nos abrimos para o perdão de Jesus, quando nós aceitamos o perdão de Jesus, quando nós nos arrependemos e recebemos o perdão dele, o nosso espírito, que é a vida, ele é ressuscitado. Então, quando nós recebemos o maior perdão de todos, nós ganhamos vida. Vida nova, né? Sabe? Isso que é legal, sabe? Vida nova. Vida nova. velho. Vida. Isso é muito incrível. Então, Ter vida é bom, né? Irmão, pergunta pra qualquer pessoa que tá assistindo agora, você gostaria de morrer agora? Independente que a sua vida tá no mais difícil, você gostaria de deixar de existir agora? Que não. Todo mundo vai dizer não. Você entende? Só que a gente Você não tá tem numa esse, situação normal, vai ser esse um não. entendimento de vida espiritual, né, cara? É muito difícil nós termos esse entendimento de, poxa, cara, eu tenho uma vida espiritual, sabe? O meu espírito, ele realmente interfere aqui no mundo natural. O mundo espiritual é mais real do que aqui o natural, sabe? O que a gente tá tocando aqui. Muito mais. Sim. E às vezes a gente, só porque a gente não vê, a gente acha que não existe, cara. E aí por isso que muitas pessoas falam assim, eu não vou aceitar esse Jesus aí, porque eu não tô... Botar essas ideias, não faz sentido. E o mais louco é que se a gente parar pra pensar agora, pra analisar, a pergunta que fica é, você, né, hoje, se nós falamos que receber o perdão de Jesus te dá a vida pra você viver algo novo, existe muita gente que não vive. Apenas sobrevive. E hoje a pergunta é muito simples, sabe? Você quer viver ou sobreviver? Você está sobrevivendo ou você está vivendo? Porque há a vida disponível para todo mundo. Ele diz, aquele que tem sede, vem e beba da água da vida. Você entende? Então, tipo, poxa, será que... Até mesmo pra gente estar dentro da igreja. Cara, hoje eu tô vivendo ou sobrevivendo? Sim. Hoje eu tô mais existindo do que construindo. Hoje eu estou sendo ou simplesmente só, sabe, fazendo as paradas que tem que fazer? Se eu não estou sendo e vivendo... e realizando aquilo que Jesus me chamou para fazer, poxa, eu preciso consertar algumas coisas. E aí a gente falou muito do perdão de pessoas que nos ofenderam, até o perdão que nós demos também para as pessoas e para nós mesmos. Mas se você não está vivendo e sendo aquilo que Deus te chamou para ser e gerou você para ser, comece pedindo perdão para Ele. É verdade. Sim. Comece pedindo perdão para Deus por não estar sendo um bom mordomo ou simplesmente respondendo aquilo que Ele espera de você. A gente fala de perdão para todo mundo, mas esquecemos desse. Sabe? Começa pedindo perdão para Deus. E a partir deste lugar de você receber o perdão de Deus, te abraçando e te amando, é esse que aquele que foi muito perdoado, muito ama. É ali que você recebe o amor e a capacidade de perdoar os outros. Top. Cara, top. Cara, eu queria, de repente, a gente encerrar, mano, orando, de repente, ou não? Não, pô, manda ver. Não, ele deixou a gente numa posição que... Mas se eu falo, não vamos orar, não vamos orar, imagina. A gente acaba de pegar tudo que a gente falou aqui sobre Bíblia, Jesus. Os caras rejeitaram oração no podcast. Os caras não quiseram orar. Mas então, pô, ora aí, velho. Pega um de vocês aí, então. Declara uma oração aí pelos telespectadores aí desse podcast. Pode deixar. Deus, em nome de Jesus, a gente, de forma muito intencional aqui... Sim, Jesus. Nesse dia que a gente está gravando esse podcast, a gente quer abençoar a vida de cada pessoa que vai receber essas palavras. Isso que o Senhor gerou em nós para a gente dividir com eles, Deus. A gente sabe que são fontes de profunda sabedoria, mas não sabedoria nossa, sabe? Sabedoria bíblica, sabedoria que vem do alto, coisas que nós acreditamos e vivemos por meio delas. E não apenas isso, nós temos frutos dessas coisas, Pai. Nós queremos te pedir que as pessoas que tiverem contato com esse corte ou com esse
podcast completo, seja lá o que for, não interessa, mas que elas sejam completamente impactadas, que elas sejam tocadas, que a vida delas seja completamente transformadas e que uma nova mentalidade starte na vida delas, em nome de Jesus, sabe? Que não exista mais apenas uma média, sabe, que governa a vida delas, mas que elas sejam pessoas extraordinárias, pessoas que perdoam e pessoas que liberam, sabe, palavras, sabe, de perdão e que também pedem perdão, sabe, em nome de Jesus. É isso que nós queremos te pedir aqui e colocamos nas suas mãos a vida dessa galera que está nos assistindo. Te agradecemos por cada um e cada uma. Amém. E pessoal, muito obrigado pela sua Amém. audiência, Thank por assistir you. esse Tamo podcast. junto. Eu não falei nenhuma palavra em inglês, eu falo pra você thank you. Thank you. Você não falou nenhum em inglês hoje, cara. Policiei Você não hoje. gastou nada hoje. Top, Deixa eu só galera. eu passar vergonha. Eu tô cansado, né? Então Bom, o galera. cérebro, o inglês demora mais. É isso. Compartilhe esse vídeo. Cara, siga a gente no Instagram, cara. Por favor, dê uma força lá. Pedir por favor. Tem que pedir por favor. Tem que ser humilde, educado. Por favor, gente, por favor. Dá uma força lá. Cara, seja intencional na sua maneira de viver. E espero que esse podcast tenha abençoado sua vida. Porque a gente tenta trazer Jesus aqui para ser o convidado principal e não nós. Amém? Então fica com Deus. Até a próxima. Valeu, potência! Tamo junto. Valeu. Valeu.